Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Júlio Nascimento transmitiu a vitória do Guarani, placar de 2-1. Venceu a Ferroviária em Campinas e segue na briga pela classificação para a segunda fase. Agora é a vez da Ponte Preta. Enfrenta o Corinthians daqui a pouco, bola rolando às 18h30. Corinthians e Ponte Preta, este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Implantes dentários é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000 Odontoclinic. Rápido intervalo e voltamos já já. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos conferir a Ponte Preta. Igor Vinhas, número 1, Kevin, 25. 3, Thiago Oliveira. 4, Fabrício, 13, Jean Carlos. Léo Santos é o 14, Wesley, número 8, Leonaldi, número 5, Fecim, número 20 e Matheus Anjos, número 16. Na frente, Ribamar, camisa número 29. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos, Léo Santos, Wesley, Leonaldi, Fecim, Matheus Anjos e Ribamar. Esse é o time da Ponte Preta, treinado por Hélio dos Anjos. Bandeirantes. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente. Cássio no gol número 12. Fagner, número 23. João Vitor, número 33. 4, Gil. Lucas Piton, número 6. 37 para Duqueiroz. 8, Renato Augusto. 15, Paulinho e 19, Gustavo Silva Mosquito. William, número 10 e Roger Guedes, número 9. Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Duqueiroz. Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Silva e William e Roger Guedes. Esse é o time do Corinthians. Arbitragem do jogo. Luiz Flávio de Oliveira apita a partida. Assistente 1, Daniel Paulo Zioli. Assistente 2, Anderson José de Moraes Coelho. Quarto árbitro, Pablo Rodrigues de Oliveira. E o árbitro de vídeo, quem estará no VAR é José Cláudio Rocha Filho. Esta equipe de arbitragem para apitar Corinthians e Ponte Preta. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, a sorte está lançada, favoritismo absoluto, indiscutível por parte do Corinthians. Lógico que no futebol não tem, os times estão entrando em campo nesse momento. Não tem esse negócio de ganhar de véspera, mas o que me assusta é a falta de condição física do time da Ponte como um todo, né? Pouquíssimos jogadores conseguem ter intensidade, conseguem ter velocidade contra um time que dentro de casa hoje vai para cima, vai para dentro. Claro que o treinador Vitor Pereira, que estreou com derrota contra o São Paulo, quer a vitória de qualquer maneira. A Ponte fez um acordo aí, ninguém pagou multa para ninguém. Eram 4 jogadores, vai usar 2, mais em função também de um fato novo surgido na última sexta-feira, que foi a contusão do Luca. A Ponte consegue aí que o Corinthians autorize, sem pagamento de absolutamente nada, fica aí a fundo perdido um possível pagamento ou algum desconto numa futura negociação. Ou seja, o Corinthians liberou. O Corinthians quebrou o galho da Ponte, entendendo que também teria que ter alguma solidariedade com um time que praticamente não tinha, um clube que não tinha 11 jogadores para colocar em campo. E aí libera o Léo Santos e o Fecim, não houve pagamento da multa, portanto quem estava loucão para ver o Tigrão sair pelado na Paula Souza, daqui da Bandeirantes até lá no Balão da Morte, lá embaixo, na mesma avenida, não vai ver. É uma frustração por enquanto. Se for alguma coisa assim, bem na intimidade, nós podemos fazer um sorteio aí e eu faria essa exibição, mas para apenas 3 pretendentes. No caso da exposição pública, não perdi a aposta. Brincadeiras à parte, é isso que descontrai
a nossa jornada e é isso que vem caracterizando, né, a maneira de ser da nossa equipe ao longo de tantos anos. Eu tenho a dizer que é bom o Léo Santos em campo, é bom o Fecim em campo, apesar da sua pouca participação em termos de lances decisivos, mas é muito ruim a ausência do Luca, que é um cara que numa bola ou outra aí poderia tentar resolver o jogo. Já ganhou o Corinthians? Claro que não. A Ponte já perdeu? É evidente que não. Mas o jogo vai mostrar uma diferença física, tática e técnica interestelar entre as duas equipes. E pode acontecer a zebra. Qual que é a zebra? Um empate. Qual que é a zebraça? Vitória da Ponte. Pode acontecer a zebra ou a zebraça? Pode acontecer. Mas a Ponte não pode ser aquele time sem força, aquele time indolente, aquele time de pernas pesadas. E aí, dá para esperar o que do Wesley? Ele vai correr atrás do Renato Augusto o jogo inteiro? Ele vai correr atrás do Paulinho o jogo inteiro? Ele vai cobrir o lado esquerdo de ataque do Corinthians, lado direito da defesa da Ponte, por onde cai o William? O jogo vai mostrar. Eu espero estar enganado. E espero que a Ponte me surpreenda e rezo aqui para que a Ponte seja abençoada no jogo de hoje, com um uniforme alternativo, com camisas pretas e calções brancos. É um uniforme híbrido contra um Corinthians muito forte. Para mim hoje é a quarta força do futebol brasileiro, atrás de Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Tem um belíssimo time e um belíssimo elenco o Corinthians. Favoritismo total, mas eu estou aqui, torcedor da Ponte, contando com a zebra, torcendo por ela e fazendo figas aqui para que a Ponte consiga uma apresentação acima de suas próprias possibilidades e que nos surpreenda a todos. Mas o favoritismo do Corinthians não é só teórico, ele também ocorre na prática. Meu caríssimo Gleger Zorzin, a sua expectativa para o pega espetacular de muita história na Neoquímica Arena, na Grande Sampa, a capital de todos os paulistas. Gleger. Jogo duríssimo, né, Tigrão? Jogo duríssimo para a Ponte, situação realmente muito complicada. E assim, eu já vi inúmeras vezes situações igual essa da Ponte serem revertidas. Isso é absolutamente normal no futebol. É por isso que o futebol é apaixonante, né? A gente percebe uma Ponte um pouco mais defensiva. Provavelmente ele vem aí com 3 zagueiros: Thiago Oliveira, Fabrício, Léo Santos. Os 2 laterais, o Kevin e o Jean Carlos, bem postados. Wesley, uma grata surpresa na escalação, né? O Leonaldo, que é um jogador que, para mim, um dos destaques desse time. Eu acho que a Ponte acerta, tá? Em colocar esses 2 jogadores aí, o Léo Santos e o Fecim. A Ponte precisa de reforço, né? E nós analisarmos durante toda a semana a dificuldade que seria de escalação para esse time da Ponte. Agora, independente disso tudo, viu, Carlos Batista, ouvinte torcedor da Ponte, é coração, né? O jogo hoje é coração, é dedicação, é correr dobrado. Olha, eu corro 6 quilômetros todo jogo, hoje tem que correr 10, 12. E é isso que funciona, é assim que a Ponte vai conseguir reverter toda essa situação. O jogo vai começar e eu quero dizer o seguinte, Batistão, já tive inúmeras oportunidades como essa da Ponte, no lugar desses caras aí. E a situação, na raça, na vontade, no coração, no peito, na coragem, foi revertida. Agora, tem que realmente sujar o calção do lado de trás, né? Tem que se dedicar, tem que se empenhar. Só assim, Batista e ouvintes, torcedores da Macaca, a situação vai reverter. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. O time do Corinthians vai sair jogando, está com a bola no centro do gramado. Ponte Preta vem hoje toda de negro para enfrentar o Corinthians, que está todo de branco. Apita o árbitro. A bola está rolando na Neoquímica Arena. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa
Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Matheus Anjos levantou a bola na área, sai Cássio lá atrás para pegar. Então só completando, o Corinthians com camisas brancas, calções negros, meiões brancos. A Ponte com camisas negras, calções brancos, meiões negros. São dois times alvinegros, portanto o time do Corinthians com a camisa número 1. E a Ponte, a visitante, joga com a camisa número 2. Levantamento, a bola na entrada da área. Chega lá atrás, tirando. A Ponte fez um acordo com o Corinthians. Vai pagar a multa para utilizar jogadores que pertencem ao Corinthians. Não agora, mas em qualquer momento a Ponte terá que arcar com os custos da multa para se utilizar. Neste jogo, Léo Santos pertence à equipe do Corinthians, está em campo. E também Fecim, que pertence ao Corinthians, está jogando pela equipe da Macaca. Domina o time do Corinthians no campo de defesa pela direita, Fagner. Ele gira o corpo, toca em cima da marcação, a bola volta. Corinthians tenta sair jogando lá atrás, mas com tranquilidade. A Ponte mantém 3 jogadores lá na frente, marcando a saída de bola do time corintiano. A bola recuada para Cássio. A linha de cortadores elétricos, a Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E o nosso ouvinte comentarista vai participar conosco nessa jornada. Ele que é ponte pretano da pele até o osso, Danilo Santos, do Jardim Paraíso, em Campinas. Alô, Danilo, seja bem-vindo. Grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Batista. Boa tarde aí a todos. Para mim está sendo um prazer enorme aí de participar dessa transmissão, né? E estou acompanhando o jogo aqui. A Ponte começou o jogo controlando o time do Corinthians, o Corinthians não está conseguindo avançar. Então tem uma grande expectativa aí para o jogo de hoje. Tá aí Danilo Santos, ouvinte comentarista. E o nosso convidado especial de hoje é Claudinho. Claudinho marcou época na Ponte Preta, subiu em 97 Campeonato Brasileiro, 99 Campeonato Paulista, grande ídolo da Macaca. Alô, Claudinho, daqui a pouco o Claudinho fala, vem embora, acelera o time do Corinthians. Roger Guedes toca de cabeça, a bola caiu na ponta canhota, o William dominou, ajeitou, dançou na frente da marcação, bola cruzada muito forte, vai do outro lado, próximo do pau da bandeira, vai pra lá, chega Gustavo Mosquito dominando pela direita, toca, tentou levar, perde o time da Ponte, retoma e sai beiradeiro do campo pela esquerda, se manda Jean Carlos, arrancou, dominou, foi pro solo, opa, é falta nele, a falta pela esquerda, falta pra Macaca bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Labastine de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Time da Macaca vem pra cobrança de falta. Saiu o cartão amarelo para o Duqueiroz, uma entrada muito forte no Jean Carlos. A Ponte cobra a falta. Se manda, vem pela direita, Léo Santos empurra o jogo para a lateral. Kevin bate de perto direita, cruzou na área. Gil chega para tirar. A bola vai para a linha lateral. Kevin tem pressa para cobrar. Retrai, toca a bola pela direita, vem para o jogo. O time da Macaca neste momento ocupa o campo de ataque, faz ocupação militar. Fabrício para Leonaldi, virou na lateral para Jean Carlos, dominou, passe feito, vem por dentro, Wesley domina, de perna direita, levanta na área, vem de cabeça lá atrás, Lucas Piton afasta, tira, a bola caiu com o William, ele puxa o contra-golpe pela esquerda, a marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda para o Corinthians, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista. Olha, Júlio Nascimento narrou do brinco. Olha, o Índio marcou a 38 segundo tempo o gol da vitória. Guarani 2, Ferroviária 1, Público 2.706, hein? Um abraço pro Davilson Lucas da Vila Boa Vista e o Adriano do Campo Belo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro time do Corinthians. Vem lá pela esquerda nesse primeiro tempo o time do Corinthians. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, estaria atacando contra o gol da Fepasa. Vem pra bola para fazer a cobrança no levantamento lá pela esquerda. O time do Corinthians vai com 4, 5, 6 jogadores lá dentro da grande área. Autorizado Renato Augusto, partiu, pé direito, levantou na área e desvio, a bola vai embora. João Vitor meteu a testa nela, ela saiu pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa para Macaca bater. Claudinho já está conosco. Alô, Claudinho, grande abraço para você. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Batista, todo mundo aí de Campinas, na torcida aqui pela Macaca. Vamos ver se a Ponte faz um grande jogo hoje e dá uma respirada para sair dessa situação difícil, né, Batista? Você teve 2 acessos, né, Claudinho? 97 brasileiro e 99 paulista com a camisa da Macaca, é isso? Exatamente. 2 acessos importantes na época e desde o acesso de 99 que a Ponte se mantém aí na elite do Paulistão. Então vamos torcer para que permaneça, né? Verdade, tá aí, grande Claudinho, tá conosco na jornada esportiva de hoje, abrilhantando a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, sempre um jogador que marcou época nos times de Campinas, participando das transmissões. Kevin matou no peito, rola a bola para Fecim, que arranca lá pela ponta direita, para na frente da marcação, recua, toca a bola pela direita, Wesley, virando, vem por dentro, Léo Santos levanta da direita para a esquerda, a Ponte se mete no campo de ataque, vem com Jean Carlos, lateral, deixa lateral, vem por dentro, fez o passe no comando para Ribamar, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Passe muito forte, a bola saiu, é arremesso pela direita, aliás, que pertence à equipe do Corinthians. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina, vem pro jogo o time corintiano, placar de 0-0, 8 minutos e meio do primeiro tempo. Léo Santos domina, puxa, arruma na perna direita. O árbitro parou, chegada do Piton, caiu, deu um pontapé, caiu Léo Santos. É falta lá atrás. Vem o Wesley para fazer a cobrança. Está autorizado. Recua na zaga. Fabrício domina. Recebe, toca a bola de perna esquerda. Manda na lateral. Vem matando no peito pela esquerda. João Carlos toca a bola curtinha para Matheus Anjos. Perdeu. Recuperou o time do Corinthians. Vem na bola. Fagner tocou na frente. Roger Guedes pelo comando. A bola voltou. Willian dominou. Renato Augusto. Pé canhoto. Bateu. Pega Igor Vinhas. Batida de canhota, Renato Augusto, Igor Vinhas, atento, ligado, pegou firme sem rebote. O sorriso é o seu cartão de visitas. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, está com você para você voltar a sorrir. Ligue 33427000. 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes Odontoclinic, porque sorrir é tudo. O Willian domina, recuando para Gil. Time corintiano se manda no campo de ataque. Placar de 0-0. Renato Augusto, ele escapa da marcação do Thiago Oliveira. Bola com o Willian. Fez o lançamento da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. A bola se perdeu, foi embora.
Paulinho nem que tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola. Ela se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 da Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians 0, Ponte Preta 0. Hoje à tarde tivemos em Água Santa 1, Santo André também 1. Água Santa empatou no finalzinho. Alô, Laco de Hortolândia, família Marinheiro sempre com a gente. E o Wilson de Marzo de Maringá está desconfiado desse acordo aí entre Ponte e Corinthians. O Fecim, né, que pertence aí ao Corinthians, que vai ter acertado depois. Não sei não, hein? Tem o Léo Santos também. Não sei não esse acerto. E vem o time da Macaca, Matheus Anjos, rolou para Leonel de pé canhoto, bateu a bola travada, João Vitor. A bola saiu pela linha de fundo, saiu em escanteio. É escanteio pela esquerda para Macaca. A Ponte pressionando, o time corintiano ganha a cobrança de escanteio lá pelo lado esquerdo no campo de ataque na marca de 11 minutos passados da etapa primeira, 0-0. Matheus Anjos vem para a bola, arma, perna direita, zagueirada da Macaca na área corintiana. Autorizado. Matheus Anjos partiu, meteu o pé direito, suspendeu na área, subiu lá atrás, tira a defensiva do time corintiano, a bola sobrou pela direita. Gustavo Silva partiu na velocidade, tentou a finta, conseguiu dominar em cima do Thiagão, virou o jogo lá pela esquerda, vem para o William, dominou na entrada da área, virou para a perna direita, preparou o tiro, preferiu o toque, Roger Guedes, pé direito, bateu! Espalma! Igor Vinhas tocou nela e mandou para fora pela linha de fundo. Roger Guedes bateu de perna direita, jogou a mão direita. Igor Vinhas para tirar, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. É pela esquerda, vem para a bola, tomando posição para cobrança de escanteio. Zagueirada do Corinthians na área. Renato Augusto partiu, pé direito, levantou na área. Gil de cabeça, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Gleger Zorzin, você que é especialista. Grau de dificuldade, conceito e definição. Defesa do Igor Vinhas. Gleger. Ô Batista, antes do conceito da defesa, que foi uma defesaça do Igor Vinhas, eu queria mandar um grande abraço ao Claudinho. Você sabe que eu joguei com o Claudinho, né, Batista? Grande Claudinho, um privilégio estar com ele aqui. E jogamos juntos na seleção brasileira. Um abraço pro Claudinho, prazer enorme. Saudade do amigo, viu, Claudinho? Um grande abraço para você. E o conceito da defesa, Batista, sem dúvida nenhuma, defesaça. 8.15. 8.15 pelo nosso regulamento. Acima de 8, defesaça. Então 8.15, defesaça do Igor Vinhas. E aí, Claudinho, jogou com o Gleger, é isso, Claudinho? Um grande abraço, meu grande amigo Gleger. Foi na seleção sub-20, né, em 95. Tive esse prazer aí de jogar junto com ele. A gente só jogava contra e lá a gente pôde representar nosso país aí jogando na seleção sub-20. Grande abraço, meu amigo. Saudade de você. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, 14 primeiros minutos de jogo e o Igor Vinhas já fez uma grande defesa. Tigrão. Eu diria que fez um milagre, né? Porque foi a queima-roupa, bela virada de bola do William e o Roger Guedes, que é um jogador de muita qualidade, bateu tirando do goleiro, reflexo puro, coragem, explosão do Igor Vinhas. Mas eu gosto da postura da Ponte. A Ponte atenta, ligada. Agora chega o Corinthians com muito perigo. E vem o time do Corinthians, se manda no campo de ataque e marcação. A bola voltou, Renato Augusto, pé direito, bateu na trave, entrou, é gol! 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 Do Corinthians! O campeão dos campeões. Na marca
de 14 minutos passados, 15 minutos, primeiro tempo. Renato Augusto, entrada da área. Gustavo Mosquito levou para a entrada da área, a bola tocou na defesa, voltou e Renato Augusto bateu chapado, a bola tocou no poste ainda antes de entrar e foi morrer no fundo do gol da Macaca. Renato Augusto, muita técnica, abre o placar do jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Ponte Preta 0, Renato Augusto e o detalhe do gol, Valdemir Gomes, não dá palavra fácil. Faltou vigilância, é uma jogada manjada do Corinthians. Renato Augusto da entrada da área, sempre cabeça erguida, tem muita qualidade na batida, teve espaço para bater, ficou vendo a banda passar o Fabrício, que disputou e perdeu na dividida com o Gustavo Mosquito. E aí ficou o Fabrício, que era o jogador mais próximo. Leonaldi tentou chegar e não chegou. Bateu tirando, lado de dentro do pé, fazendo a curva. Ela bate no poste por dentro e morre na rede da Ponte. Eu dizia, gostava da postura da Ponte, mas eu ia falar de uma imperfeição. O William está deitando e rolando em cima do Kevin. O Corinthians usa muito o seu lado esquerdo e o Fecim, que é o cara da recomposição, este da multa que não será paga, ele não pegou na bola até agora. É por isso que o Corinthians liberou, né? Se fosse o Roberto Rivelino, o Claudinho, que está com a gente, o Corinthians não liberaria. Mas é o Fecim, todo mundo conhece, né? Ribamar dominou, entrou na área, passou pelo Cássio, levou para a linha de fundo, bateu cruzado, passa na cara do gol, vai embora. Para fora pela linha de fundo, um contra-ataque mortal. Ribamar passou na velocidade no meio de dois zagueiros corintianos. Aí derivou muito lá pela direita. O Cássio saiu, foi driblado pelo Ribamar. E aí ele bateu cruzado, já não tinha mais ângulo. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Uma grande arrancada da Macaca, quase empata o jogo. Explosão do Ribamar, surpreendente, deu tapa na frente, deixou a defesa do Corinthians para trás, ganhou também do Cássio, mas perdeu o ângulo. Eu falava do lado esquerdo de ataque do Corinthians, o Fecim não está recompondo e o Kevin não está achando o William. Ali é o ponto vulnerável por enquanto da Ponte, mas eu gosto da postura da Ponte. O time está intenso, está com boa mobilidade, está ocupando os espaços, fazia um jogo equilibrado com o Corinthians, tomou o gol muito cedo, isso é perigoso, pode desmontar aí o esquema que tinha sido articulado pelo Hélio dos Anjos. A qualidade do Corinthians é muito grande, alguns jogadores da Ponte não acompanham na velocidade, claro que os dois principais exemplos são Wesley e também o jogador Fabrício, pesados, né? E o Corinthians é muito rápido, mas a Ponte faz uma boa partida. Acho até que não merecia ter tomado o gol, mas não dá para questionar o gol corintiano pela qualidade, pela técnica, né? Pela visão, antevisão do lance do Renato Augusto, que sempre faz dali. É um jogador que tem essa característica. Agora, a Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Danilo Santos, o nosso ouvinte comentarista. Time da Ponte tem personalidade, mas tomou o gol aí, placar de 1-0 Corinthians, hein, Danilo? Batista, a Ponte estava jogando bem, né? Tava controlando o jogo, né? E de repente aí num lance aí, para mim uma infelicidade do Wesley, porque eu vejo que tá pesado, não deveria ter entrado. A Ponte toma um gol aí, mas vamos continuar lutando, que eu acredito ainda que dá. E o Luca não participa hoje, ele tem um problema na coxa, né? Foi detectado ali uma área de edema que inviabilizou a participação dele nesse jogo contra a equipe do Corinthians, portanto o Luca não está em campo. O lateral direito Norberto, que saiu com dores na musculatura da coxa direita no jogo contra o Água Santa, também
é outro desfalque nesse time da Macaca que está perdendo até aqui. Placar de 1-0 para o Corinthians. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians 1, Renato Augusto, Ponte Preta 0. Olha, 20h30, hein? Tem Inter de Limeira e São Bernardo. Alô, Charutinho do Parque São Quirino. Rapaziada lá no bar do Paulinho do Coxinha, hein? Olha aqui, ó, o Moisés, o Búzio, Juliano, Davi, Niel, Amélia, Cidinha, Cafuso, o Pare e ele, o Fora de Esquadro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chute forte de William, vai para fora no ataque do Corinthians, placar de 1-0, o banco da Ponte Preta. Kaique França 12, Moisés Ribeiro 7, Pedro Júnior 11, Pedrinho 17, Luiz Fernando 18, Josiel 19, João Pedro 21, Fábio Sanches 27, Douglas Mendes 39, André Luiz 95 e Thales 98. Esses são os suplentes do técnico Hélio dos Anjos, caso queira mexer no time no segundo tempo. Placar de 1-0, Corinthians está vencendo a partida até aqui. Gol de Renato Augusto. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Thales no aquecimento, alguém da Ponte sentiu. E o banco do Corinthians, você confere aqui neste momento. Ivan Quaresma, ex-Ponte Preta no gol. João Pedro 2, Robson 3, Luan 7, Giuliano 11, Cantijo número 24, Reginaldo 25, 28 Adson, 30 Robert, 31 Gustavo Mantuan, 34 Raul Gustavo e 77 Jô. Esse é o banco do time corintiano. Placar de 1-0, tá vencendo o gol de Renato Augusto até aqui. Detalhe. Jean Carlos deu um chapéu no Mosquito, né? O Mosquito chegou voando e aí o Jean Carlos deu uma chapelada nele. Bonito chapéu, usando a técnica. Jean Carlos, detalhe no ar. Cantijo do Corinthians também no aquecimento. Muito cedo, 23 minutos do primeiro tempo. Vamos observar aí nos dois times se tem alguém sentindo. Agora, presta bem atenção, Batista, no Matheus Anjos. Ele está jogando na sombra ali do lado esquerdo. Ele é um meia, né? É uma estratégia que eu acho que foi montada pelo Hélio dos Anjos. Abrir o Matheus Anjos como quase que um atacante de beirada pelo lado esquerdo para fazer a recomposição e ser o anjo da guarda ali do Jean Carlos. Até agora está funcionando. Sabe por quê? Porque o Corinthians joga do outro lado, né? O Corinthians prefere o William do que o Gustavo Silva, o Mosquito. Vamos ver como é que fica, mas a Ponte continua bote bem. Pela direita e escapou, se manda, vai para a linha de fundo, tentou a penetração, vai para lá, ganhou um escanteio. É o Santos, deu bote, tomou, avançou, Gil chegou, a bola tocou no Gil. É escanteio, o time da Macaca vem para a batida lá pela direita na marca de 24 minutos passados do primeiro tempo, 1-0. Tá perdendo o jogo na Neoquímica Arena. Momento de expectativa. Zagueirada da Macaca na área. Vem pra bola, autorizado, levantamento na área. Chega Gil para tirar o William. Completa, tira. A bola reboteada, caiu pela direita. Chega o Wesley de cabeça, toca na bola. Tentou lançar na lateral, a bola joga, chega atrás. Chega Thiago Oliveira. Joga para fora, para a linha lateral. A bola saiu em arremesso para o time mosqueteiro bater. O sorriso é o seu cartão de visitas. E a Odonto Clinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, quer que você volte a sorrir já. Ligue 33427000.
33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena em São Paulo, em Itaquera. Corinthians 1, Renato Augusto, Ponte Preta 0. Olha, a Taça Guanabara encerrada em Boa Vista 0, Fluminense também 0. De Jarinu, alô Mauro Lemos, muito obrigado. De Rio Preto, famoso Batata. E do bairro Gramado, o Fernando. Claudinho, ídolo da Macaca, subiu em 97,99 e hoje está brilhantando aqui a nossa transmissão, a sua análise até aqui, placar de 1-0 para o Corinthians, hein, Claudinho? Desde a Ponte precisando do resultado, né? Eu acho que tem que arriscar mais, ter mais posse de bola do meio para frente, mas com um pouquinho mais de objetividade. Eu acho que o Corinthians, esse jogo é interessante para o Corinthians, porque tem um time de qualidade que valoriza bem a posse de bola. Eu sinto do meio campo para frente a Ponte muito sem objetivo, com muita dificuldade de acelerar as jogadas. Não consegue construir jogadas e ter essa objetividade. Vejo muita dificuldade da Ponte. Legal, tá aí o Claudinho participando conosco, ídolo da Macaca, e a Ponte tem a posse de bola com o Wesley. Ele troca passas na frente, vem com o Fecim atrás para Léo Santos, outra vez para Fecim, dominando, soltando para Ribamar. Ele pisa na bola, arruma para fazer o passe na lateral pela direita. Kevin mata a opção de ataque, volta a bola pela direita para Wesley. Virou da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra. Jean Carlos matou no peito, tentou arrancar. A bola vai para a linha lateral. Arremessou para Macaco, o Bandeira inverteu. Tocou por último. O Fagner tocou na bola por último, mas o árbitro deu arremesso para o Corinthians bater. Tocou por último no Jean Carlos. Acertou o Luiz Flávio de Oliveira. Ele manda voltar agora. Foi batida de um lugar errado. Olha aí, vem o Cantillo. Alguém do Corinthians também sentiu, né? Vai embora. Vai embora no Corinthians. Do Queiroz já tinha cartão e tá saindo do Queiroz. Mas não é pelo cartão não, hein? Eu tenho a impressão que não é pelo cartão não. O treinador não faria isso com 27, 28 minutos do primeiro tempo. Deve ter sentido alguma coisa o menino, que aliás é muito bom jogador. É melhor jogador do que o próprio Cantillo, que é mais experiente, que é muito irregular, muito instável, às vezes vai bem, às vezes some do jogo. Portanto, trocou o Corinthians. Vai embora Duqueiroz, 37, tá fora. Cantillo, 24, tá dentro. O Duqueiroz saiu não indicando nenhum tipo de contusão. Tudo leva a crer de que o técnico português realmente mexeu por opção. Cartão amarelo já tinha o Duqueiroz, cometeu 3 faltas. Escapou de ser expulso ainda nesse primeiro tempo. E ele tira do Queiroz e coloca o Cantillo. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Gleger Rezorzin, quase 29. Primeiro tempo, placar de 1-0. Placar é justo até aqui para o Corinthians, em Gleger. Perdemos o contato com o Gleger, daqui a pouco ele fala. Placar de 1-0, o time do Corinthians está vencendo o jogo. Lançamento no campo de ataque, partiu pela beirada do campo, tentou levar Ribamar, passou pela esquerda, foi ao solo Jean Carlos. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira paralisa e marca a falta para Macaca. A falta lá pelo setor canhoto. A linha Cortag, a linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag, possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural.
com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E vem embora. Partiu, arrancou no campo de ataque. Roger Guedes vai tomar cartão. Ele simulou um pênalti. Entrou na área, já veio dobrando os joelhos, despencou e reclamou, dizendo que foi tocado. Continua reclamando, tomou amarelo, está amarelado o 9 do time corintiano. E aí nós estamos vendo aqui o replay. Não houve nada. Não houve nada, né? Quem absolutamente nada. Nada. Ele adiantou quando sentiu que o Fabrício tocou na bola e que a bola se ofereceria para o Igor Vinhas. Aí ele já chega dobrando, já chega se jogando. Reclama de um empurrão, houve o contato do braço do Fabrício, mas não o suficiente para todo aquele teatro que fez o Roger Guedes. Aí ele protestou muito assintosamente e o Luiz Flávio de Oliveira, para não perder o controle do jogo, é muito experiente, meteu-lhe o amarelo pelas fuças. Só que esse ataque do Corinthians aconteceu porque a Ponte está começando, está iniciando as jogadas com os zagueiros. Ela não tem meia, aliás, faz muito tempo que não tem meia, né? Não tem o nascedouro da jogada. Vai lá. Jean Carlos domina, passa pela meia canhota. A bola vai para a linha lateral no toque do Mosquito. É arremesso pela esquerda para Macaca bater do campo de ataque pelo setor canhoto. Só concluindo, o Fabrício saiu jogando errado. E aí teve um contra-ataque monstro do Corinthians e o próprio Fabrício, porque a bola foi cumprida, não foi na medida por Roger Guedes, conseguiu dar o toquinho e a Ponte escapou. Mas a bola não está passando pelo meio campo, né? Os volantes da Ponte não são construtivos e os zagueiros, sentindo isso, tentam resolver. Ora o Thiagão, ora o Fabrício, mas a bola não chega com qualidade à frente para o isolado, solitário e guerreiro Ribamar. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corra Bela. Domina o time do Corinthians, o William se manda no campo de ataque, deu um tapa para Roger Guedes, encarou, Igor Vinhas bateu mal. Muito mal. E o Bandeira já apontava a posição irregular. Estava impedido, estava na banheira o Roger Guedes. Se tivesse feito o gol não valeria, mas ele chutou bizonhamente para fora. Tiro de meta para Macaca. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E a partir da próxima segunda-feira, depois de amanhã, os donos da bola das 12 às 13 horas. Das 12 às 13 horas. Começando um pouco mais cedo, logo depois da Renata Fã. Meio-dia, vamos entrar no ar. Das 12 até as 13 horas, os donos da bola na tela da Band. O Wesley tomou cartão amarelo, está amarelado o 8 da Macaca. Ele fez uma falta no Renato Augusto, uma falta por trás, até certo ponto dura na beirada do campo. E tomou cartão amarelo, amarelado o Wesley, o 8 da Macaca. Falta besta, né? Lá atrás, perto do meio campo, próximo da linha lateral. Sem condição física, sem explosão, Renato Augusto ia fugir, o Wesley deu a tesoura. Tem que ser substituído, né? Se não agora, mas pelo menos no intervalo. Sabe por quê? Porque ele vai arriar fisicamente, a gente sabe disso. Toda a torcida da Ponte sabe. E aí numa próxima que ele chegar atrasado vai ser expulso. Então é o momento de já pensar em alguma coisa nesse sentido, porque é um jogador de armação, olha lá, perde a bola de novo. O time do Corinthians domina, Roger Guedes tentou levar, virou pelo setor esquerdo, a Ponte se vira como pode, confia na marcação, deu certo, deu bote para Leonardo, virou pela direita para Léo Santos, ele manobra, gira, vai puxando para trás, puxa o fôlego, o time da Macaca, time do Corinthians marca a saída de bola, Wesley domina, vem pela meia direita, dá um tapinha na bola, solta, erra o passe, vem por dentro, chega lá atrás para recuar, Cantijo
Cantígio. A bola recuada lá dentro da grande área para Cássio. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E veio o William, dominou, rolou para Piton, pé canhoto, cruzou para trás. Gustavo Mosquito bateu em cima do Thiago Oliveira. A bola volta reboteada, vem no contra-golpe Léo Santos. Domina tocando para Matheus Anjos pela esquerda, divide o Fagner, falta. Paralisa o árbitro, Matheus Anjos fica sentindo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Neoquímica Arena, Zona Leste da capital, em Itaquera. Corinthians 1, Renato Augusto, Ponte Preta 0. Júlio Nascimento narrou aqui, Guarani 2, Ferroviária 1, Índio fez o gol da vitória aos 38 do segundo tempo. Alô de Jacareí, o André. Alô André de Jacareí, muito obrigado. Sidão do Proença, segura Sidão. E o Wellington do bairro São Fernando. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzin, 36, placar de 1-0. O time do Corinthians está vencendo. O placar é justo, hein, Gleger? É justo, né, Batista? O Corinthians pressiona a Ponte Preta. A Ponte realmente... O problema é a limitação técnica, né? Você vê que a Ponte vem num 4-1-4-1. O Corinthians flutua entre as linhas da Ponte, e isso aí dá liberdade. O gol do Renato Augusto foi justamente isso. Sai numa bola metida, numa resvalada ali, sobrou pro Renato Augusto, ele tira do volante da Ponte e mete lá na gaveta. É difícil, complicado realmente. A Ponte tenta, é guerreira, luta, briga, mas tecnicamente o Corinthians é muito melhor que a Macaca. Domina o William lá pela ponta canhota. Piton passou pedindo. Piton cruzou na entrada da área. Time da Ponte não consegue marcar. Fica difícil. Tecnicamente o Corinthians é bem melhor. Vem pela esquerda. Tentando girar em cima da marcação lá pela esquerda o time do Corinthians. Placar de 1-0. Escapa. O William vem por dentro. Virou pela direita no campo de ataque. Gustavo vem pra bola. Mosquito rolou. Fagner, pé direito. Pra Mosquito, pé direito. Bateu em cima da marcação. Fabrício. A bola sobrou com Matheus Anjos. Ele domina tocando para Léo Santos. Tenta o passe por dentro. Corinthians retoma. Dominou o William. Rolou para Cantígio. Vem Fagner. Dominou. Rolou. Vem pela direita. Gustavo rolando, tocando por dentro para Roger Guedes. Voltou. Cavadinha. Vem lá atrás para Fatar. Fabrício. Chega Igor Vinhas. Pega, tira. Lá atrás sai jogando o time da Macaca no campo de defesa. Vem Kevin, escapa da marcação. Vem por dentro tentando levar. Ele tenta atravessar a bola no meio do corpo do jogador da equipe do Corinthians. Não conseguiu, claro, evidente. Roger Guedes dominou, soltando a bola para Piton. Volta pela meia canhota, Cantígio. Toca na bola, entregando para Renato Augusto. Esse é o autor do gol do Corinthians. 1-0 para Cantígio, para Roger Guedes. Falta nele. O árbitro parou, marcou chegada do Fabrício por trás. A falta marcada é falta para o time do Corinthians bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 38 minutos passados, etapa primeira. Placar de 1-0. Renato Augusto marcou o único gol e tem falta neste momento o time mosqueteiro. Vem o time da Macaca armando, vai posicionando uma barreira com 4 homens à frente de Igor Vinhas. Momento de grande expectativa. Vai para a bola tomando posição para a cobrança. Roger Guedes também por ali, Lucas Piton. Guedes, pé direito, bateu, a bola explodiu na barreira. Toca na barreira da Macaca, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Corinthians não tem pressa.
Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Claudinho, grande ídolo da macaca, é o nosso convidado de hoje. A sua análise até aqui, 40 minutos, 1-0 para o Corinthians. E aí, Claudinho? Vejo muita dificuldade, Ponte, né? O Corinthians faz uma marcação média-alta ali, não permite que a Ponte construa nada, até porque os volantes da Ponte não conseguem fazer isso, o meio-campo da Ponte é inativo. E o Corinthians sempre tem um jogo forte, tanto com o William quanto com o Mosquito pela beirada. E quando essa bola chega nos dois, a Ponte está tendo muita dificuldade. Se a Ponte não tiver mais trabalho, mais construção rápida no meio campo da Ponte, não entrar no jogo, vai ficar muito difícil para a Ponte. Precisa muito esses jogadores do meio campo participem mais do jogo, senão o Corinthians domina o jogo e tem um jogo muito forte com ele e com o Mosquito. Quantas vezes você já falou o nome do Fecim, Batista? Então, esse é o grande problema, né? Esse é o meia, né? Ele tá lá escondidinho, rapaz, tentando ser o anjo da guarda do Kevin. O lado mais forte do Corinthians é o lado esquerdo, com o William, né? E o Fecim não entra, então a bola não passa pelo meio campo. E vou dizer mais uma aqui para os amigos da Bandeirantes. O Wesley já foi a óbito, hein? Pode tirar, pô. Não consegue acompanhar. Já cansou. Não consegue. Totalmente paralisado em campo. Mobilidade zero. E eu colocaria no segundo tempo. Pode ser do resultado. Se tomar de 8 ou de 1, fica tudo do mesmo tamanho. Eu colocaria o João Pedro no lugar do Wesley. Puxaria um pouquinho o Leonardo e o Léo Santos para fazer com 2 volantes. E seja o que Deus quiser, né? Porque tá jogando com 3 volantes e a bola não chega de jeito nenhum. Pelo menos o João Pedro é um cara, um canhoto que tem bom manejo de bola. Claudinho o conhece bem lá do futebol paranaense. Claudinho que mora lá em Maringá, né? Então eu viria com o João Pedro, porque o Wesley, para ficar ali sendo envolvido, errando passes, já tem cartão amarelo e fisicamente já morreu, não se justifica a presença dele para o segundo tempo. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbella. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 da Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians 1, Renato Augusto, Ponte Preta 0, Edu. Olha, no gauchão encerrado, Grêmio 2, Ipiranga 0. E lá em Bagé, Guarani local 1, Internacional também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O sorriso é o seu cartão de visitas e a Odonto Clinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, quer o seu sorriso de volta já, principalmente você que perdeu dentes. 33427000, repetindo, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes, Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Danilo Santos é o nosso ouvinte comentarista lá do Jardim Paraíso em Campinas. Placar de 1-0. O time do Corinthians está ganhando no seu time aí, hein, Danilo? Batista, a situação está complicada no jogo, né? A Ponte Preta não tem ligação no meio-campo, ataque. O Wesley, para mim, é um a menos. O treinador tem que tirar ele no segundo tempo. Mas a técnica do Corinthians está prevalecendo. E momento. Vem dominando o Fagner, cruzou na área, batida, gol! Gol do Corinthians! Paulinho estufa a rede
frente da Macaca, os 44 minutos passados, primeiro tempo. Lançamento pela direita, pela lateral da grande área, cruzamento, Fagner, Paulinho, chegou e encheu o pé, meteu o pé direito e jogou a bola no fundo do gol, inapelável para Igor Vinhas, é o segundo do Corinthians, Paulinho, camisa 15, Corinthians 2, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu, Tigrão. Cruzamento de manual para trás no chão com olho aberto do Fagner. Paulinho vinha de trás como elemento surpresa. Léo Naldi, bom jogador, uma das boas revelações da Ponte, deu mole. Deu espaço, não teve visão periférica. Paulinho chegou batendo de primeira, sequer parou a bola. Deu uma chapa no ângulo, nenhuma chance para Igor Vinhas. Seria muito bom que a Ponte fosse para o intervalo perdendo apenas de 1-0. Mas o jogo mostrava que a Ponte já acabou fisicamente. Esse é o grande flagelo do time em 2022. E vai o Corinthians. Roger Guedes dominou, cruzou para Paulinho de Costa para o gol. Voltou Renato Augusto, pé direito, bateu, vai embora. Para fora. Pela linha de fundo, a batida do Renato Augusto, entrada na área, a bola desviou no meio do caminho. Foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Corinthians bater lá pela direita. 3 minutos no additional time. Vamos até 48 na Neoquímica Arena. 2-0. Vai ganhando até aqui o time corintiano. Renato Augusto vai lá pela direita para a cobrança de escanteio. Zagueirada do Corinthians na área. Renato Augusto, braço esquerdo levantado, indicando jogada ensaiada. Levantou para o meio da área para Gil. Toca a bola de cabeça em cima da defesa. Chega atrás, Thiago Oliveira afasta a bola. Volta reboteada com o Corinthians. Domina pela esquerda. O William carrega, toca o jogo, bate rasteirinho, vem para Cantijo, outra vez para o William. Ele tenta pedalada, abriu lá pela ponta canhota. Piton cruzou para Roger Guedes. A bola passou por todo mundo. Renato Augusto cruzou, vem Gustavo, tocou na bola, na trave. Mosquito tocou na bola, ela beijou o poste, o pé do poste do Igor Vinhas. Por pouco, por muito pouco, Mosquito não faz o terceiro do Corinthians. Bola no poste direito. Bombardeio no time corintiano, tem que acabar o primeiro tempo. A Ponte está sufocada. Está neste momento a Ponte acuada. O time do Corinthians é goloso. Vence por 2-0 e quer mais. Quer mais. Se manda, vem pro jogo. Chega Mosquito, entrou na área, pé direito, bateu, é gol! Gol! A marca de 48 minutos, etapa primeira. Contra-ataque mortal. Gustavo Silva, o Mosquito. Recebeu de William. Penetrou na entrada da área, na saída de Igor Vinhas. Na cavadinha, deu um tapa por cima do goleiro. Mandou a bola no fundo do gol da Macaca. É o terceiro do Corinthians. Gustavo Silva, o Mosquito. Mosquito marca o terceiro. Corinthians 3, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Tigrão. Morta fisicamente, a Ponte se curva a intensidade, a qualidade do Corinthians. Eu estou chamando a atenção para o William, que não é acompanhado pelo Kevin, pelo Fecim. Ele pegou na esquerda, veio por dentro, sem ser molestado, meteu uma bola no meio da defesa para que Gustavo Mosquito disputasse corrida com o pesado Fabrício. Aí não tem jeito. Chegou primeiro, deu um tapa lindo na bola, um golaço do Corinthians. Tá com um cheiro de vira 3, termina 6, Batista. Apita o árbitro, termina a primeira etapa na Neoquímica Arena.
3 para o Corinthians, 0 para a Ponte Preta. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim. A coisa tá preta para Macaca, hein? Penúltima colocada com 8 pontos. Acima dela, Ferroviária com 10. É na classificação geral que sai os dois que serão rebaixados, hein? Nesse momento é Ponte e o Novo Horizontino já está rebaixado. Então a Ponte tem 8. Ferroviária tem 10, Ferroviária perdeu para o Guarani aqui 2-1. O Santos tem 10, o Santos joga amanhã com o Palmeiras e na última rodada Santos e Água Santa na Vila. Ferroviária tem 2 jogos em Araraquara agora, hein? 2 jogos em Araraquara. Santos, jogo atrasado, e Mirassol. Na última rodada, todo mundo jogando no mesmo horário. Ouvinte comentarista Danilo Silva, Jardim Paraíso. Prazer falar contigo, hein, Danilo? E essa ponte aí? Ô Edu, tá difícil a situação, viu? 3-0 no primeiro tempo. O time até começou bem no jogo, tava marcando bem, né? Mas eu não sei, o problema da Ponte, a Ponte Preta não tem um meio de ligação pro ataque. Aí fica difícil. Na hora que tomou o primeiro gol, parece que o time sentiu um pouco, o time não conseguiu ter mais ligação no ataque. E o Corinthians, o nível técnico é muito acima. Então é complicado. A Ponte Preta, eu acho que agora para o segundo tempo é tocar a bola para não tomar mais e administrar esse resultado, porque a situação pode piorar mais ainda e a história da Ponte não pode permitir esse tipo de coisa. Então eu estou muito triste, como a maioria da torcida está, né? Mas é isso, deixar tocar a bola para não tomar mais gol. Beleza, Danilo Santos, né? Danilo Santos, do Jardim Paraíso, ouvinte comentarista. Obrigado, viu, Danilo? Ó, é o seguinte, o pessoal do YouTube tá acompanhando. Claudinho, quanto tempo não falo contigo? O homem que fez o gol contra o Náutico, a Ponte subiu em 97, grande atuação contra o Mirassol em 99, 5-0 pra Ponte, a Ponte subindo no Paulista. Mas eu trouxe um jornal aqui, Claudinho. Você fala de que cidade, hein, Claudinho? Dia do Pinheiro, saudade de vocês todos aí. Meu querido. Eu falo aqui em Maringá, no Paraná. Tô aqui acompanhando da minha cidade aqui. Mas cuidado com o Wilson de Marzo, o corneteiro, rapaz, grande ouvinte nosso aí, participa todo dia, toda hora. O Wilson de Marzo aí de Maringá. Ó, pra quem tá no YouTube, tem aqui o jornal, olha, dezembro de 93, tá aqui, ó. Ponte vence Derbinho e é campeã. Campeã juvenil, tá aqui, ó. Correio Popular, não sou eu, é o papel, agora de papel, tá aqui, ó, tá aqui, Correio Popular. Essa é a manchete, dezembro de 93, tá aqui. Claudinho fez, deixa eu ver, você fez o segundo gol. E o goleiro do Guarani, Gleger Zorzin, tá aqui no papel, não sou eu, tá aqui, ó. Você marcando o gol do Gleger sendo campeão, Claudinho, tá vendo só? É isso aí, é história, né? História minha e do Gleger aí. Isso aí, graças a Deus, a gente tem muitas boas histórias, a gente representou bem as nossas equipes. E hoje estou aqui, infelizmente, acompanhando a Ponte nesse momento difícil. Uma equipe apática, uma equipe sem inspiração, uma equipe sem padrão tático nenhum. A gente não sabe o que a Ponte se propôs a fazer em campo. E é muito difícil. Gostaria de estar participando numa outra situação da Ponte, né? Mas a esperança da gente nunca acaba, né? Sempre torce para que a Ponte consiga aí um milagre e escapar desse rebaixamento. Vai ser difícil, mas vou estar na torcida. Mas no jogo de hoje está muito difícil. A Ponte não esboça nenhuma reação, não tem padrão nenhum. Tecnicamente é uma equipe muito abaixo. Eu já tinha acompanhado o jogo da Ponte contra o Cascavel aqui na Copa do Brasil. É triste de ver a equipe da Ponte jogar hoje. É uma equipe tecnicamente muito ruim. O Zorzinho, é o seguinte, ainda bem que eu trouxe jornal para descontrair, Zorzinho. Você pagou o pato, Zorzinho. Você levou o gol em 93. Tem que dar uma descontraída. Vamos lá, Zorzinho. 3-0 Corinthians. Primeiro que é um privilégio tomar o gol do Claudinho, né, Edu? Porque o cara era um craque de bola, né? Tive a oportunidade e o privilégio de jogar com ele na seleção brasileira. E um abraço pro Claudinho, realmente estou muito saudade do amigo, tá em Maringá, né? E tocando a vida dele, a gente espera que esteja tudo bem com ele, com toda a família. Agora, para falar da Ponte, Edu, é aquilo que nós estávamos falando, né? A Ponte começou até bem, começou com um volume de jogo, tentando,
Mas o problema é a limitação técnica. Você vê que o Corinthians eu costumo dizer, né, o Paulinho é um cara muito inteligente. Você vê esse gol do Corinthians, o segundo gol, tô dizendo, ele vem ali no corredor, vem ali, ninguém marca, ele entra como um homem surpresa, fazendo o segundo gol. Mas assim, nós esperávamos isso. Um Corinthians em cima, um Corinthians muito ativo, um Corinthians atacando a todo momento, tá jogando no Neoquímica Arena e vem para cima, a torcida empurrando. Isso era esperado. O problema é que eu concordo com o Claudinho. Você vê, a Ponte ela não tem um padrão, né, definido. Você vê que o Leonardo começou um pouco mais à frente, o Wesley um pouco mais atrás, de repente mudou. O Leonardo esperando um pouco mais ali, mas não dá. O Corinthians vem, tem melhor posse de bola, acerta a grande maioria dos passes, pressiona, encurrala, e a Ponte está, nesse momento, encurralada, 3-0. Vai fazer o quê, né, Edu? É difícil. Realmente é muito complicado. Eu concordo com o Tigrão também quando diz que a parte física da Ponte já foi. Por quê? Porque dá a bola para o adversário a toda hora, corre atrás, tenta, mas não dá. Aí é que a gente costuma dizer sempre, né? Esse jogo da Ponte não era aquele jogo que estaria no planejamento de pontos. Não é aquele jogo que, olha, nós precisamos vencer esse jogo para escapar eventualmente de um rebaixamento. Não é. A Ponte cometeu muitos erros durante toda a competição. E chega no momento decisivo do campeonato com muita dificuldade, com muita limitação, para enfrentar o Corinthians jogando fora de casa. Então é muito difícil, Edu. Todos os méritos do Corinthians, o resultado é absolutamente normal, digamos assim, porque o Corinthians propôs o jogo, teve maior posse de bola, encurralou, jogou, pressionou, né? E nós vimos. Você viu o gol do Mosquito aí, que golaço. Sai na cara do Igor Vinhas, dá uma cavada, tira do goleiro. Então o Corinthians muito melhor que a Ponte, né? E você vai esperar o quê? De um zagueiro como o Fabrício, que não tem velocidade, lento, né? Um jogador que marca mal. Não dá para esperar isso. Nós vamos esperar o quê? Do Kevin, que durante toda a competição foi muito criticado e é a solução dos problemas da Ponte hoje? Absolutamente. O Giancarlo, que é um menino que tem muita técnica, que tem um futuro, assim, a gente espera que seja muito feliz na vida dele, mas não dá para esse jogo. Jogo muito complicado e o Corinthians realmente merece os 3-0 porque propôs o jogo a todo momento. Renato Augusto, Paulinho, o William, né? Olha o time do Corinthians. Então realmente é muito difícil, Edu. E olha, a Ponte tem que fazer o quê? Nosso ouvinte comentarista estava dizendo agora. Tem que segurar agora, tem que fechar, tem que segurar, mas não dá. Vai segurar o quê? 3-0 para o Corinthians? Qual a estratégia do Hélio dos Anjos para o segundo tempo? Não dá, se sou eu o treinador, meu Deus do céu, vamos fechar 2 linhas de 4 aqui para tentar pelo menos neutralizar e uma escapada do Ribamar, né? Uma jogada de efeito do Fecim, mas é muito realmente limitado todas as ações da Ponte, que joga um futebol até querendo, lutando, tentando, mas peca realmente na limitação técnica. O Corinthians muito melhor, Edu, e a situação da Ponte, que era preocupante, agora nesse momento realmente passa a ser dramático, digamos assim, viu, Edu? Olha, Água Santa 1, Santo André também 1, Guarani 2, Ferroviária 1, gol da vitória do Índia, 38 segundo tempo, 20h30 tem Inter e São Bernardo, hein? Diz aqui o Paulo da Chácara da Barra, Edu, o Eberlin tem que entregar a presidência pro Eduardo Lacerda, que terá o apoio do Carnielli. Meus amigos, intervalo 3-0 Corinthians, já o Tigrão vai falar. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre a
aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odonto Clinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Sim, de imediato passamos para o Tigrão, intervalo, hein? Alô, seu Tigrão, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Corinthians 2, Corinthians 3.0. Eu não vou ter piti aqui, né? Dizer que é um bando de incompetentes, que montaram um time de ex-atletas. A torcida sabe disso, né? Só não sabe o torcedor que não quer ver a realidade por motivos outros. Quais eu não sei. Agora, o torcedor sério, o torcedor que realmente ama a Ponte, sabe que o serviço foi muito mal feito. Então, sem piti, está constatado, e o jogo não era hoje, né? O jogo era no sábado passado contra o Água Santa. Hoje, seria muito difícil, independentemente de desfalques, estava todo mundo, quase todo mundo, à disposição no sábado passado, inclusive o Luca, que está fora hoje por um problema muscular. E a Ponte teve a incompetência, a irresponsabilidade de perder para um time que estava atrás dela. A Ponte estava com 8, e o Água Santa com 7. Ela perdeu dentro de casa, então o rebaixamento aconteceu lá. A Ponte está rebaixada no Campeonato Paulista, tem que rever, tem que repensar, e no jogo de hoje a fatura está liquidada. O time até que começou com uma intensidade legal, mas ele não tem condicionamento físico, não tem atletas num momento de carreira que permita esse momento, que esses jogadores tenham essa intensidade por um período longo do jogo, até pelo menos uns 35 do segundo tempo. Não, eles dão um pique para lá, um pique para cá, encostam, acabam de alguma maneira encurtando o espaço do adversário, acabam de alguma maneira compactando, tendo alguma velocidade de marcação e depois morrem fisicamente, né? Ex-atletas como Wesley. Aliás, eu queria saber quem é o guru que escala o Fabrício no time da Ponte e deixa o Fábio Sanches no banco. Fábio Sanches não é o Oscar Bernardi, não é o Luizinho, não é o Mauro Galvão, mas ele é mais jogador, né? Mais jogador do que o Fabrício. O Fabrício não tem a menor condição. Tocou na frente, tocou do lado, deu tapa, leva e um abraço. E aconteceu isso daí hoje no jogo. Então a Ponte tinha até 10 minutos, 12 minutos, uma pinta assim de que poderia até endurecer as coisas para o Corinthians. Aí tomou o gol a 15 e quando tomou o gol desmoronou moralmente, desmoronou psicologicamente, emocionalmente, e aí as pernas ficaram muito mais pesadas e o Corinthians sem muito esforço, diga-se de passagem. Construiu o segundo com o Paulinho, deu moleza o Leonaldi para o Paulinho aos 44 e depois com o Mosquito, né? Ganhando na corrida, deixando o Fabrício lá atrás, comendo poeira. Olha lá, vai sair o Wesley. Nossa, nem deveria ter entrado. Olha lá o que a gente dizia com a bola rolando, viu? O João Pedro, viu o seu Hélio dos Anjos. Mas agora que está 3-0,
Se eu sou jogador, eu não entro. Falo, não, vá o senhor agora lá, pô. Eu não sou, meu nome não é Edson Arantes do Nascimento, meu nome é João Pedro. Agora, 3-0, o senhor vai tirar esse ex-atleta? Mas tudo bem, o menino é educadinho, é profissional, vai lá. Eu espero que a Ponte, que o Corinthians também vai mexer, vai começar a poupar. Ele tem derby, né, aí no meio da semana, ou no próximo final de semana, tem Palmeiras, né, na vida do Corinthians. Então o Corinthians já ganhou o jogo. Acho que vai quebrar o galho da Ponte, vai diminuir um pouquinho a intensidade, vai poupar alguns jogadores e, obviamente, vai apenas administrar essa vitória que já está absolutamente consolidada, meu caro Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo. E o time da Macaca em campo para tentar, pelo menos, não tomar uma histórica goleada. Então vai, Macaca! Vai, Macaca! Vai, Macaca! Vai, Macaca! Vai, Macaca! O segundo tempo, William toca na bola, o time do Corinthians está no ataque, vem Roger Guedes recuando para Renato Augusto, ele toca no meio, a bola vai ser recuada lá atrás no campo de defesa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Tem as alterações no time da Macaca. Entraram Pedro Júnior. Pedro Júnior tem número 11. Saiu o Fecim. E saiu também o Wesley. Já eu completo aqui a segunda alteração na Macaca. João Pedro, 21. João Pedro, 21, portanto, esses dois que entraram. João Pedro, camisa 21 e Pedro Júnior, camisa 11. Saíram Wesley, camisa 8 e Fecim, camisa número 20. No Corinthians saiu Gustavo Silva Mosquito e entrou o Adson, camisa número 28. Estas as alterações para o segundo tempo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina, vem Cantijo tentando jogar pela direita. Adson toca na bola para Fagner. Lançou para Roger Guedes, dominou, levou para a linha de fundo. Chega bem lá atrás, Thiago Oliveira. Afasta, tira, toca curta, é falta. Em Léo Santos, a falta do Renato Augusto. Falta para a Ponte, aí Tigrão, as alterações da Macaca. O Fecim não entrou em campo, né? Se o Corinthians tinha alguma dúvida. Olha o Corinthians aí, Batista. Domina o time do Corinthians, o William pé canhoto, uma bomba! Espalma Igor Vinhas. A bola voltou, sobrou com o William no fundo do campo. Chega lá atrás para afastar. Vem na bola, Thiago Oliveira. A bola tocou no William. Vem Igor Vinhas. Veio rastejando, veio por baixo. Pega firme lá atrás o goleiro do time da Macaca. Pois não, Tigrão, falando das alterações. O Fecim não entrou em campo e se o Corinthians, né, se a Ponte prometeu pagar a fundo perdido a multa, o Corinthians tem que pagar algum para a Ponte, né? De ter escalado o Fecim, ele não pegou na bola. E o Wesley é um ex-atleta, quem contratou também, acho que gosta de jogador que já foi famoso, tal, né? Gosta de fazer selfie com jogador que já foi famoso, Dedé, essa galera aí. E aí saiu o Wesley extenuado fisicamente, entra o João Pedro, é um meia atacante, canhoto, tem mais qualidade do que o Wesley. Mas o passivo da Ponte na partida é muito grande, né? Já perde por 3-0, o Corinthians vai tirar o pé. Claramente vai tirar o pé, deve fazer mais 1 ou 2.
1 ou 2. De 4 a 5, esse é o placar que o Corinthians vai construir sem esforço, né? E o Pedro Júnior, que está fora há muito tempo, é um jogador que briga pela bola, que disputa todas, tem muita limitação técnica, mas é um atacante guerreiro, lutador. Vai tentar meter uma correria aí, mas vai ficar, né, brincando de bobinho ali no meio da zaga do Corinthians. A Ponte, invariavelmente, a Ponte irremediavelmente batida. Perfeito, placar de 3-0 no primeiro tempo, estamos começando a etapa final. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena. Corinthians 3, Ponte Preta 0. 20h30, Limeira, Inter e São Bernardo. Destaque para o clássico amanhã, Palmeiras e Santos no Allianz Parque às 16 horas. Um abraço lá para Fortaleza, para o Carlos Stefanuto. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. E a Odonto Clinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, quer você sorrindo já. 33427000, anote aí, 33427000. Venha para número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Placar de 3-0, o time do Corinthians tem a posse de bola. Lucas Piton domina pela esquerda. Chegou com gás novo, João Pedro. Tenta marcar a saída de bola do time do Corinthians. Lá atrás domina o time corintiano, vencendo o jogo. Placar de 3-0, estamos começando a etapa final. Domina lá atrás, vem para o jogo o time do Corinthians. A Ponte marca apenas a distância. Cantillo toca na bola pela esquerda, vem para Lucas Piton. Recuando para Renato Augusto de perna direita. Lança o jogo, vem por dentro para Adson. Toca na lateral pela meia direita para Paulinho. Paulinho pisa na bola, voltou para Adson. Ele carrega por dentro, rola a bola para Renato Augusto, dali para William. Abriu na lateral para Piton. Piton vai para cima de Kevin. Kevin cerca, Piton recua. Achou Renato Augusto, ele toca, vem por dentro, dominou a passagem de bola de Paulinho, 2 a marcar, ele volta, toca a bola para Renato Augusto, enfiou no fundo para Piton, pé canhoto, bateu cruzado, a bola tocou no corpo de Kevin, vai embora para fora pela linha de fundo, em escanteio para o time do Corinthians. Renato Augusto já vai trotando, vai para lá para fazer um erguimento de bola. Estamos com 7 minutos e meio da etapa final. Autorizado. A bola no quarto de círculo. Renato Augusto cobra curtinho para o William. O escanteio curtinho. William dominou, rolou para Piton. Piton domina quase na entrada da grande área. Voltou para o William. Toca a bola no ataque. O Corinthians. O William. Pé direito, cruzou na área. Falhou Igor Vinhas. Toque de cabeça do Gil. Quase fez o gol. Chega lá atrás, afasta, tira o time. Ponte Pretana vem no contra-golpe, lançamento para Ribamar. Chegou com Fagner na Esperi. Fagner deixou a bola pingar de peito, recua, toca para Cássio, que sai jogando com os pés. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E agora uma falta para a equipe do Corinthians. Flávio Oliveira pede, Luiz Flávio Oliveira pede talvez o auxílio do VAR, né? Foi um rapa, tá caído o jogador do Corinthians, tudo certo, não saiu o cartão. Domina, vem o William, pé direito. A bola levantada na área, aquele lance, né? Quase o gol da representação do time do Corinthians. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico,
porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Roger Guedes entrou na área pela lateral, fez o corte, pé canhoto, bateu cruzado, subiu o Fabrício de cabeça, Leonaldi completa, tira, a bola sobra com o time da Macaca, não consegue a arrancada, é aterrado, o árbitro parou, marcou falta no Matheus Anjos, é falta lá atrás da intermediária, falta para o time Ponte Pretano bater. 9 minutos, quase 10 da etapa final, placar de 3-0. Os 3 gols do Corinthians marcados no primeiro tempo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Claudinho, nosso convidado especial de hoje. Depois desse ataque domina, vem pela direita Kevin, olha o time da Ponte. Lançamento errado, a bola vai para fora. E aí, Claudinho, placar de 3-0, segundo tempo, as alterações, hein, Claudinho? Perdemos o contato aqui com o Claudinho. Danilo Santos, o nosso ouvinte comentarista. 3-0 e as alterações no time da Macaca para o segundo tempo. O que você achou aí, Danilo? Olha, Batista, pelo menos agora o time do Corinthians não tá chegando, mas assim, a Ponte tá se fechando para não ter mais essa coisa do Corinthians chegar toda hora no ataque. E eu queria até aproveitar que o Claudinho tá aqui, esse time de hoje devia ter o espírito da época que ele jogava. Eu lembro até hoje aquele gol de 97 lá, foi 1-1 contra o Náutico, Claudinho. Esse time de hoje precisa desse espírito de luta que vocês tinham na época. Para mim é um prazer enorme aí estar fazendo a transmissão com você. Legal, tá aí o Danilo Santos falando do espírito de raça, de determinação que tinha o time do Claudinho. Lançamento de João Pedro, vem para Pedro Júnior, pé canhoto, bateu Cássio! Pega firme, Pedro Júnior, fez o lançamento, João Pedro, a bola batida de perto da canhota, pega Cássio, pega firme e não solta lá atrás o goleiro corintiano. O time da Ponte se assanha um pouco neste momento, mas está perdendo pelo placar de 3-0. Adson toca a bola para Roger Guedes, vem o time do Corinthians, bola cruzada na área, sai Igor Vinhas, da entrada da pequena área para pegar. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, a partir de segunda-feira, meio-dia. Do meio-dia até às 13 horas. Das 12 às 13 horas na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 97102-1493. Portanto, a partir de segunda-feira, das 12 até as 13 horas, os donos da bola na tela da Band. E o Fagner tomou cartão amarelo. Ele deu uma entrada no Pedro Júnior, uma entrada forte. Pedro Júnior está reclamando até agora. Amarelado, 23 do Corinthians. 3-0, o time corintiano vai vencendo a partida. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Vem Piton, levantamento, olha o Corinthians, cruzou na área, Adson dominou, pé canhoto, bateu, pega Igor Vinhas em 2 tempos. Batida de canhota, bateu Adson, Igor Vinhas em 2 tempos, ficou com ela. Gleger Zorzin, segundo tempo, o time da Ponte tem que tomar cuidado aí para não tomar uma goleada histórica em Gleger. Concordo com você, Batista. E o Corinthians é aquilo, né, que nós falávamos no intervalo. Vem para cima, busca o jogo, tem maior posse de bola, envolve. E o time da Ponte realmente está limitada tecnicamente, digamos assim. Você vê que a Ponte, a gente não espera algo mais do time da Ponte. Meio de campo sem produção, o ataque muito divorciado dos meias, a defesa assustada. O time da Ponte realmente hoje, apesar de não ser hoje o jogo que define a situação da Ponte, mas hoje está muito assustada.
assustou com o time do Corinthians. E o time do Corinthians hoje, sem dúvida nenhuma, é muito, mas muito melhor que a Macaca. Placar de 3-0, 3 gols no primeiro tempo. Vem Piton, ele passa pela marcação, rolou para Roger Guedes, entrou na área, dominou, perdeu, caiu, não conseguiu controlar a bola, tira, afasta a defesa da Macaca, a bola veio pela direita, Leonaldi, domina recuando pela direita para Kevin, toca o jogo, vem por dentro o time da Macaca, toca a bola lá atrás, a Macaca parece perturbada. Com esse placar de 3-0, placar elástico. Matheus Anjos domina no campo de defesa, rola para a curtinha dentro do círculo central. Estamos nos aproximando dos 15 minutos, passe errado. Roger Guedes tenta penetrar, a bola espirra, vem Leonaldi, tira de cabeça, entregando pela direita, vem para Kevin. Passe completamente equivocado, errado nos pés do Paulinho. Detalhe. Paulinho domina, recua, toca lá atrás para o Corinthians, detalhe no ar. O Léo Santos também foi a óbito, fisicamente falando. Acabou, ele correu muito, estava tentando mostrar serviço aí para a equipe que ainda é detentora dos seus direitos econômicos. Lutou, tentou ali como... Ele está jogando como volante, não é 3 zagueiros não, ele tá como primeiro volante, mas ele não aguenta mais. E aconteceu isso daí também contra o Água Santa. E vem, Fagner lançou para Adson, vai fazer, bateu, é gol! Impedido. Subiu a bandeira marcando impedimento, o lance será checado pelo VAR. Adson bateu de canhota, estufou a rede. Estamos vendo aqui o replay. Ih, rapaz, não estava, hein? O VAR vai confirmar o gol. Mesma linha. Mesma linha, é legal, a batida, ele aperta a canhota do Adson. A checagem do VAR, mas vai confirmar. Vai confirmar. Vai confirmar, é o 4º gol do time corintiano. E aí assim que confirmar, eu vou gritar o gol. Luiz Flávio de Oliveira está com a ponta dos dedos apertando o ouvido para escutar melhor o que é que o VAR está falando. Quem está no VAR é o José Cláudio Rocha Filho. Eles vão fazer aquela linha, né? Vão passar aquelas 2 linhas do último defensor com o jogador que fez o gol. E vão chegar à conclusão de que não é nem mesma linha, pelo menos na imagem, né? Foi dado o gol. Foi dado o gol! Gol! Do Corinthians! Na marca de 16 minutos passados o segundo tempo, Fagner achou o Adson na área, ele de perna canhota, bateu firme, jogou a bola no fundo do gol da Macaca. Adson, camisa número 28, marca, é o 4º gol do Corinthians. Adson coloca a bola na rede, Corinthians 4, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Tigrão. Bola bem metida pelo Fagner. Está em condições absolutamente normais de jogo. Adson entra no meio dos 2 zagueiros da Ponte, é o mais próximo. Você tem dúvida de quem que era, Batista? O mais próximo dele ou não? Ah, não tenho a menor dúvida. Fabrício! Era o 4, né? Porta-malas de Galaxy, de Monza SLE. Pesado. Cabe uma mudança lá dentro. Olha, a Ponte tem mais 3 substituições para fazer e deveria começar a mexer, pelo menos para colocar sangue novo, né? Então tem Pedrinho, que é moleque, está no banco, poderia entrar. Tem também no banco Thales, que é um jogador que conduz essa bola na frente para tentar ficar com essa bola mais longe do gol. Porque agora é ataque contra defesa. E a defesa realmente está claudicante. E vai tomar gols e poderá ser uma goleada histórica na Neoquímica Arena. É muito cedo ainda para 4-0, né? Você observa, por exemplo, o Matheus Anjos, ele não chega em nenhuma, mas esse tem 20 anos, né? Então a Ponte tem um... Olha lá, tomou amarelo agora o Matheus Anjos porque chegou atrasado, não consegue mais. Então o Matheus Anjos não consegue andar mais. Eu não vou ficar aqui também ridicularizando o jogador, porque a culpa não é deles, a culpa é de quem contratou.
Eu não vou aqui dizer que o Léo Santos está praticamente puxando o fôlego e puxando o ar e o ar não vem, né? Que o Ribamar ficou sozinho o tempo todo lá na frente contra a experiente zaga do Corinthians, de ótima qualidade o João Vitor e toda a experiência e qualidade do Gil. Então a Ponte, ela sequer esboça alguma reação. Ela anda em campo. Ela foi assim o campeonato inteiro. Foi por isso que quando alguns criaram expectativa em torno desse jogo contra o Corinthians, que a Ponte costuma ressurgir das cinzas, que a Ponte surpreende nos momentos mais difíceis, eu concordo com isso, eu sempre vi isso. E eu estou nesse negócio aqui faz muito tempo. Olha lá. Roger Guedes domina na entrada da área, partiu, tentou levar em cima da marcação, caiu. Reclamou de pênalti, o árbitro mandou seguir, não houve nada. Não houve nada. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Bola parada, falta para a equipe da Macaco, o Corinthians vai mudar, 2. Vai oxigenar o time do Corinthians no segundo tempo, já vence a partida pelo placar de 4-0. Tá ali o 11, Jô, vai entrar no time do Corinthians, camisa número 77. Roger Guedes está saindo, aplaudido pela torcida. E Juliano está entrando. Renato Augusto deve ir embora, né? Renato Juliano, Augusto, confirmado. Sai o 8, Renato Augusto, e entra Juliano, ex-Grêmio, número 11. Só concluindo aquele raciocínio, Batista, rapidamente. Então já vi time da Ponte tecnicamente até pior do que esse daí ao longo da história. E às vezes a Ponte realmente surpreende, ressurge das cinzas. É um time de raça, de camisa, de muita tradição, de uma torcida espetacular. Agora, eram times pelo menos fisicamente preparados. Times que corriam, né? Vem pra bola o time da Ponte, se manda no campo de ataque lá pela ponta direita, recebe João Pedro, levantou, cruzou na área, Ribamar de cabeça, manda pra fora. Pela linha de fundo, saiu, vai embora. Em tiro de meta pro Corinthians. Claudinho. E aí, Claudinho, agora há pouco, nosso ouvinte comentarista, o Danilo Santos, que é torcedor da Macaca, estava pedindo um pouco mais de vibração, um pouco mais de raça, aquela que tinha o time que você jogava em 97, hein, Claudinho? Um abraço, Danilo, pelo comentário. A gente tem saudade dessa época, né? É uma das tradições da Ponte, né? Time de garra, time de superação, time que honra o torcedor da Ponte é apaixonado, vibrante e gosta de um time com essas características, né? E hoje, infelizmente, a gente não vê nada disso na equipe da Ponte. Eu acho que com todas as dificuldades técnicas, táticas, você tem que colocar esse tipo de coisa dentro do campo. Mas, pelo que eu estou vendo aí, vai ser muito difícil e o Corinthians dominou o jogo. Eu costumo dizer que parece um treino. O Corinthians parece estar fazendo um jogo-treino contra um sub-17, sub-19. E como o João comentou aí, a Ponte, o Corinthians está ganhando o jogo tranquilo, sem fazer força. Está jogando como se estivesse jogando com uma equipe de base. E tomou um cartão amarelo agora o João Pedro. O que não pode acontecer é isso, né? Então, irritado, o João Pedro tomou... Aliás, o Pedro Júnior tomou o cartão amarelo. O João Pedro também tomou. Tomou também. Agora, João Pedro foi uma entrada. Amarelados. O João Pedro foi uma entrada em cima do Piton. E agora o Pedro Júnior, que também não disse a que veio, né? Teve uma boa. Ele fez uma falta no Paulinho. Deu um pisão ali por trás no Paulinho. Juiz muito perto. Atitude impensada, a Ponte matematicamente ainda tem chance, então, mas o que ocorre é o seguinte, não pode acontecer isso, porque veja bem, o jogo da Ponte é o jogo contra o Ituano. É esse o jogo que vai evitar que a Ponte seja rebaixada. Então começa a tomar cartão, daqui a pouco vai ser expulso aí, o elenco já é curto e ainda vai ficar sem jogador para a partida mais importante, que é o jogo com o Ituano. Todo mundo sabia, até uma criança de 5 anos de idade, sabia que esse jogo da Macaca contra o Corinthians
era um jogo com um resultado comprometido. A Ponte nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Até hoje foram 7 jogos, hoje é o 8º, aliás, hoje é o 9º jogo. Em 8 jogos a Ponte perdeu 7, só empatou 1 em 2017, quando a Ponte fez a final do Campeonato Paulista. Havia tomado de 3 no primeiro jogo em Campinas e empatou o segundo jogo na final do Campeonato Paulista. Mas nunca venceu o Corinthians. Então, se perder a cabeça, é um negócio muito complicado, porque vai perder jogador para o jogo mais importante. A Ponte pode ainda se safar do rebaixamento, mas tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, não pode perder a cabeça. Matheus Anjos lançou para Ribamar, entrou na área, Gil deu um chapéu no Ribamar, Gil esmerilhando com enorme categoria. Deu um chapéu no Ribamar, que estava dentro da área e descia na velocidade para tentar fazer o gol. E tem que avisar o senhor Matheus Anjos que futebol é coisa séria. E que ele está jogando num time que tem quase um clube, que tem quase 123 anos, né? Ele tem que parar de palhaçada, pô. Tá tomando de 4-0, tá andando em campo, recebeu uma bola e foi dar de calcanhar. Foi meter ali um calcanhar e deu no pé do jogador do Corinthians. Então, senhor Matheus Anjos, se o senhor jogasse o que o senhor pensa que o senhor joga, o senhor seria o novo Cruyff. Então, o senhor para de palhaçada e leva um pouco mais a sério e começa a respeitar um pouco mais essa camisa que o senhor está vestindo. E se o senhor não tiver cacuete, não tiver personalidade para isso, peça para ir embora. Peça a rescisão de contrato, mas para de palhaçada, pô. E quem está de palhaçada também é o Kevin. Não consegue acertar um passe no ataque. Mais um errado agora do Kevin. E arma o contra-golpe. O time do Corinthians desce lá pela ponta direita com o Adson. Ele rola rasteirinho, placar de 4-0. Corinthians vai vencendo o jogo. Toca a bola, vem Jô, recebe, recua, chama lá atrás. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha D, protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passado o segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena, Itaquera. Corinthians 4, Ponte Preta 0. Olha, amanhã 16 horas, Mirassol e São Paulo, 18h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Santos, hein? Galera brava aqui, não poderia ser diferente. Paulo César do Jardim Garcia, Nivaldo do DIC 5. Alô Ramos, apresentou um caminhão para passar na ponte, lá no Majestoso, e descarregar todo mundo, hein? Para ir embora. Aguinaldo de Itapuá, Santa Catarina, o Santino Martins e o Wagner da Vila Régio. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Ribeirão Preto recebe o sinal de AM 1270. Um abraço para todos em Ribeirão Preto, curtindo o som da Bandeirantes. Cobrança de escanteio. E vai ter uma alteração. Thales, vem aí. Thales vai entrar no lugar do Cruyff. Do Matheus Anjos. Tigrão tá na bronca com o Matheus Anjos, ele vai embora agora e o Thales com a camisa número 98 entra no time da Macaca. É escanteio pro Corinthians bater lá pela direita. Renato Augusto vem pra bola. Aliás, Renato Augusto não, já saiu Renato Augusto. Adson já cobra, toca a bola pela direita, William para Adson, Adson dominou, rolou para William, pé direito para Adson, toca por cima do gol pela linha de fundo. A bola saiu em tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzin, 28 minutos, etapa final. O que fazer, Gleger, para não tomar aí uma goleada histórica em Gleger? Batista, eu tô tentando chamar aqui, é o seguinte, né? Você vê a Ponte, as substituições, a gente vê o Thales que tá entrando agora no lugar do Matheus Anjos, que foi muito mal, concordo 100% com o Tigrão.
Mas aí você vê o Corinthians, né? O Corinthians vai trocar duas peças. Sai, entra o Jô e o Juliano. Olha a qualidade, né? E a Ponte? Sai o Matheus Anjos, entra o Thales, né? E é isso que eu estou dizendo, a limitação técnica, não tem como. A Ponte, além de estar mal fisicamente, de correr atrás do Corinthians praticamente que o jogo todo, não tem qualidade, não tem... Quantas defesas fáceis, digamos assim, você narrou do Cássio? Nenhuma. A Ponte realmente é muito mal, muito assim. Tudo bem que esse não é o jogo da Ponte. O jogo da Ponte é aquele jogo do Água Santa, que acabou entregando o jogo e perdendo por 1-0, né? Esse era o jogo da Ponte. Não dá para ficar dependendo num jogo como esse. Mas a limitação técnica é muito baixa e a Ponte realmente tem que se fechar. Eu tava até brincando aqui com meus botões. Teve um jogo que o cara falou assim, olha, vamos se fechar, vamos baixar as linhas aqui para não tomar mais. É o que está fazendo a Ponte. Tenta chegar, tenta uma jogada ou outra, mas não dá. Você vê que o Pedro Júnior, o João Pedro que entraram, não fizeram absolutamente nada no jogo. Não mudaram absolutamente nada. Realmente a situação da Ponte é muito difícil, né? Na competição e na partida, toma de 4-0, passamos dos 30 minutos, e quem está mais próximo do gol é o Corinthians. É difícil demais, Batista. Agora, o Mantuan, o Vitor Pereira. Ex-Ponte, né? Atuou pela Ponte. Exatamente, olha aí, ó. Agora vai entrar o Osiel ou Cruel. Mas nós vamos ver, não tem como. É difícil demais a situação da Macaca, viu, Batista? É isso aí, Mantuan já está na margem do campo, vai mudar também o time da Ponte. Agora vai, hein? Moisés Ribeiro vai entrar. E já entrou o Josiel, o Cruel, em lugar de Ribamar. Josiel tem a 19, Ribamar 29, deixou o campo extenuado. Agora vai Moisés Ribeiro. Olha lá que eu falava do Léo Santos, que ele já tinha ido a óbito fisicamente. Tá vendo? Você falou isso com 10 do segundo tempo. Mas a gente tá nesse negócio faz muito tempo, né? O cara já tá puxando o fôlego e ele não vem. Sai Léo Santos, 14, na Ponte. Entra em seu lugar ele, 7, Moisés Ribeiro. E no Corinthians saiu Lucas Piton e entrou Mantuan. Camisa número 31. Gustavo Mantuan. Entrando, portanto, o Mantuan. Esta alteração no time do Corinthians. Vai embora. Se manda Paulinho. Abriu lá pela ponta direita. Passe errado. Chega, tira. Afasta a retaguarda da Macaca. Placar de 3-0. Tá perdendo. Aliás, 4-0. 3 no primeiro tempo. 1 no segundo tempo. 4 para o Corinthians. E 0 para a Macaca. A Macaca com esses 4 gols vai para 20, né? 20 gols tomados na competição. É o pior ataque do Campeonato Paulista. Pior defesa, né? Aliás, pior defesa, pior ataque também. Mas a pior defesa com 20 gols tomados. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians 4, Ponte Preta 0. Sim, olha, no Taça Guanabara encerrado, Boa Vista 0, Fluminense 0 e o Mengão vai ganhando, hein? Mengão vai vencendo o Bangu por 2-0. Bangu 0, Flamengo 2. No Campeonato Gaúcho, Grêmio 2, Ipiranga 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Atenção, ó, muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. Tem muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br.
Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame, agende a sua avaliação. Ligue 33427000. Odontoclinic. Domina lá pela direita, o time do Corinthians está vencendo a partida pelo placar de 4-0 e tirou o pé. Tá tocando a bola e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 minutos passados, etapa final do jogo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 na Neoquímica Arena em Itaquera. Corinthians 4.0. Alô, Heitor Pinheiro. Então, olha, na classificação geral, 2 serão rebaixados. O Novo Horizontino já está rebaixado. A Ponte é penúltima com 8 pontos. Nesse momento, sofrendo rebaixamento para escapar, ó. Próximos da Ponte, Ferroviária com 10. O Santos com 10, ambos com jogo a menos. E a Inter de Limeira com 11. Se a Inter perder os 2 jogos e a Ponte vencer, dá empate em pontos, aí a Ponte teria 3 vitórias contra 2 da Inter de Limeira. Só coisas que o campo da matemática explica, mas a Ponte tem que ultrapassar para não ser rebaixada ou a Ferroviária, ou o Santos, ou a Inter de Limeira. Rádio Bandeirantes. A Ponte primeiro tem que vencer o Ituano. É verdade. Vencendo o Ituano, ela vai a 12. Ela vai a 11. Ela vai a 11, ela tem 8, ela vai a 11. Vai a 11, isso. Então, neste momento, somente Inter de Limeira e Ferroviária. Sendo que a Ferroviária tem um jogo a menos. E aí, mas tem um confronto direto, né? O Santos, eles vão se enfrentar na quarta-feira, Se os dois, se houver um empate, se tiver um vencedor, um vai morrer com 10. Vai morrer com 10. Mas se houver um empate, vai a 11. Mas aí ambos com 2 vitórias, né? Santos e Ferroviária 2 vitórias, a Ponte pode chegar a 3 vitórias, né? Só que aí um dos dois tem que perder. Ou o Santos na vida perde para Água Santa, ou a Ferroviária perde para o Mirassol em casa. Só que Ferroviária e Santos jogam em casa, né? A Inter de Limeira tem que perder hoje. Se ela pelo menos empatar hoje, ela sai fora do páreo de rebaixamento. A Ponte não alcança mais. Mas a Inter de Limeira perdendo hoje para o São Bernardo, joga em casa, né? E na última rodada a Inter joga com o Santo André em Santo André. Teria que perder também. Aí nesse caso a Ponte chegaria a 11, mesma coisa que a Inter, teria 3 vitórias contra 2 vitórias da Inter de Limeira, né? É mais fácil a Inter perder em casa para o São Bernardo e fora para o Santo André do que a Ponte ganhar do Ituano em casa com essa bola que nós estamos vendo aí. Perguntar para o torcedor, ouvinte, comentarista Danilo Santos. E aí, Danilo, tá confiante? Acha que a Ponte escapa com uma vitória contra o Ituano, hein, Danilo? Olha, Batista, o que eu tô vendo hoje aqui, eu tô muito assustado, assim, porque o time não tem reação. O time do Ituano é um time encardido de se jogar, então, assim, vai ter que jogar na superação, na raça, convocar toda a torcida para tentar alguma coisa. Então, assim, na minha opinião, eu acho muito difícil a Ponte sair dessa situação pelo elenco. O elenco é muito limitado. Tá muito difícil. Vem embora o time da Ponte na arrancada no campo de ataque. João Pedro passou pela esquerda. Tentou a passagem em cima da linha. Tira! Afasta e salva o time do Corinthians de tomar o gol. Fagner salva o time do Corinthians. Neste momento a Ponte quase faz o gol. Impressionante, Pedro Júnior, ele passou pela marcação, passou pelo Fagner. O Fagner não permitiu que a bola passasse. Tirou em cima da linha. Tira Fagner e salva o time do Corinthians. Neste momento, o Gleger Zorzin. Fagner, recomposição, né, Batista?
fez a leitura da jogada, na cobertura ali do Cássio, ele salvou o Corinthians de tomar o gol. Primeira chance da Ponte real de gol, mas muito pouco, né? Muito pouco para aquilo que precisa a Macaca. Uma jogada individual ali, mas é aquilo que a gente sempre está dizendo, né? Você vê que o Fagner, pela toda a sua experiência, um baita de um jogador, um baita de um lateral, fez a leitura ali, cobertura no Cássio e salvou o Corinthians de tomar o primeiro gol. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora, atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbela. Sai mais um cartão amarelo. Agora Moisés Ribeiro. Tá aí, entrou no segundo tempo e já arrumou um cartão amarelo aí. Já fica pendurado no jogo, Moisés. Uma falta cometida. Falta recurso técnico, o Adson balançou o corpo, ele deu no Adson, tá caído e o árbitro puxou o cartão amarelo para ele. Claudinho, nosso convidado especial de hoje, infelizmente com uma derrota cachapante, fortíssima. Corinthians tomando de 4-0, mas que prazer tê-lo com a gente, Claudinho, grande ídolo da Macaca, subiu em 97, Brasileiro em 99, Campeonato Paulista. E aí, Claudinho, tá achando o que do jogo? Tô muito triste, né? Vendo essa atuação da Ponte. O Corinthians vence o jogo com propriedade, com muita qualidade, sem fazer força. E é preocupante. Não sei nem se a Ponte, como que vai ser esse jogo da Ponte contra o Ituano. Não adianta torcer para os outros e de repente não conseguir nem fazer o papel dela. A torcida, como sempre, vai fazer a parte dela, vai apoiar, vai incentivar. E a esperança que a gente tem da Ponte não cair é a Ponte achar, como no início da transmissão aí, o Tigrão falou, aqueles resultados que são inesperados, né? A Ponte se esperar e conseguir um milagre aí, através da sua torcida, de um jogo diferente e conseguir aí escapar desse rebaixamento que tá bem encaminhado. Então vamos torcer, vamos acreditar. Gostaria de estar comentando hoje aqui uma outra situação da Ponte, mas é um time sem inspiração nenhuma. E acontece aquilo que eu estava prevendo e alertei aqui. João Pedro dá um pontapé sem bola. Foi no William. E tá expulso. Expulso e é desfalque para o time da Macaca, um a menos, né? Desfalque não, porque pelo que tá jogando também. Entrou passeando, né? Ele tá trotando. A maior velocidade dele é um trotezinho. Entrou muito mal, eu acho que é um jogador que tem algum recurso, né? E o William tirou, foram os dois que bateram, né? O Kevin e o João Pedro. Eu acho que o Luiz Flávio vai tirar o cartão. Eu acho que ele vai cancelar o segundo amarelo. Tá sendo checado pelo VAR. Já tinha amarelo o João Pedro, é bom que se diga. Ele tomou o segundo amarelo e o vermelho. Mas foi dada uma ensanduichada ali. Eu acho que quem acerta mesmo é o Kevin, né? Só que o Kevin também já tem amarelo. Então, ele pode tirar o cartão do João Pedro e dar para o Kevin. Quem acertou foi o Kevin. Aí é melhor ele expulsar o João Pedro. Os dois. Apesar de que tem o Igor Formiga para colocar no lugar do Kevin. O William se meteu no meio dos dois e os dois acertam. Na verdade, os dois acertam. Mas a pancada ali na altura das partes baixas foi o João Pedro. Os dois acertam. Os dois chutam. Os dois chutam. Na verdade, João Pedro e Kevin. Acho que quem acertou de forma mais assintosa foi o João Pedro. Vamos ver. Aí é o seguinte, hein? Ele vai ter que expulsar os dois. Expulsou os dois. Tem que expulsar os dois, hein? Tem que expulsar os dois, olha lá. Luiz Flávio de Oliveira tirou o cartão. Tirou o cartão vermelho. Esquecem que tem outro jogo. Deu pro Kevin, olha lá. Mudou o cartão vermelho, tá expulso o Kevin. Ele tirou o vermelho e, consequentemente, o amarelo, o segundo, do João Pedro, e deu o segundo amarelo pro Kevin e, consequentemente, o vermelho. Bom, menos mal, né? Kevin expulso, a torcida da Ponte respira aliviada. Mas que situação, hein? Nós aqui analisando qual seria melhor, para qual jogador seria melhor o vermelho.
Tem desgraça maior do que essa, hein, Gleger? É duro, hein, Batista? Louco, pelo amor de Deus. E vem o Corinthians, o William, entrada na área, passou pela marcação, levou na perna direita, bateu. A bola explodiu em Juliano, companheiro do William. Voltou e o William comete a falta. O árbitro paralisa e marca a falta para Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 4-0, o time do Corinthians vai vencendo em Itaquera. Mais uma vitória do time corintiano. E a Ponte vai depender de uma vitória contra o Ituano. Partida para domingo, todos os jogos serão domingo às 4 da tarde. E aí vai, como disse agora há pouco, o nosso Danilo Santos, ouvinte comentarista, a torcida precisa comparecer. Acreditar de que é possível a Ponte vencer a equipe do Ituano. Não estou dizendo que é uma tarefa mais fácil, porque o Ituano, como disse o Danilo Santos, é encardido, time encardido. Mas é possível, é pelo menos possível, coisa que não acontecia nessa partida contra a equipe do Corinthians. Cobrança de escanteio, bola levantada na área, vem João Vitor, afasta, tira, a bola vai embora, para fora, pela linha de fundo, saiu em escanteio. É escanteio para Macaca bater lá pela direita. Importante a Ponte fazer pelo menos um golzinho por causa do saldo de gols. Saldo de gols, a Ponte tem um saldo muito ruim. Bola cruzada na área. Chega lá atrás, Fabrício não conseguiu dar a cabeçada. Chega lá atrás, tira, afasta no campo defensivo. O time do Corinthians sai jogando 45. 5 minutos serão acrescidos. Vamos até 50. Contra-golpe do Corinthians. Bola aberta pela ponta, pela esquerda. O William domina. Arrumou na perna direita. Rolou para Adson. Recolheu o pé canhoto. Bateu pro gol, mas escorregou na saída da bola. Ela foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E nesta segunda-feira, o programa Nossa Área será das 11h30 até o meio-dia. Das 11h30 até o meio-dia, porque ao meio-dia começa os donos da bola na TV. Os donos da bola para 8 milhões de habitantes aqui numa região de 86 municípios. Estarei no comando do programa Os Donos da Bola do meio-dia até a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Entramos na reta final deste jogo de bola. Placar de 4-0, só deu o Corinthians no jogo em Itaquera. Domina tentando levar o time corintiano. Lá atrás, com tranquilidade, João Vitor toca a bola, pega de volta, recolhe, recua, chama Gil. Gil trabalha na perna direita, entregando dentro do círculo central. Cantijo toca, abriu para William, bem na lateral. O Corinthians toca muito a bola e a Ponte fica só observando lá atrás. Muito recuada, intimidada a equipe da Macaca, cercando para não tomar o quinto gol. Bola com Gil, ele domina na cabeça do círculo central, entregando para João Vitor pela direita. Dá um tapa, pega de volta, tenta o passe, erra, recupera a posse de bola. Moisés Ribeiro, mas entrega de graça. Embora tentando a passagem pela direita, escapa, Fagner vem no jogo, bate de perna direita, levantou na área, tira, afasta lá atrás, Thiago Oliveira. A bola volta, sobrando outra vez com o time do Corinthians pela direita. João Vitor trabalha, rolando para dentro do círculo central para Gil pela esquerda. Wagner domina, tocando, entregando, soltando na frente, vem para Giuliano. Ele rola a bola para Cantijo, Cantijo pela esquerda, vem para a bola Wagner. Ele recua, toca o jogo pela direita. Se manda Mantuan, vai embora para o campo de ataque, margeando o campo, sai da lateral, se enfia, vem por dentro. Levou na perna canhota, levantou para o William. Força demais na perna canhota. Vai embora para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, favorável ao time da Macaca.
E daqui a pouco, assim que a bola parar, vai começar o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Vem embora o time do Corinthians, partiu, Mantuan, entrou na área, pé direito, bateu, é gol! 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 Dos campeões. Na marca de 50 minutos, etapa final. Gustavo Mantuan partiu na diagonal, saiu da lateral, veio por dentro, entrou na área e soltou a perna direita. A bola foi morrer do fundo do gol da Macaca, bateu na lateral e foi morrer no fundo do gol da Macaca. É o 5º do Corinthians. Gustavo Mantuan marca na Neoquímica Arena, estufa a rede, o camisa 31 corintiano. Corinthians 5, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Tigrão. Bola numa jogada de 1-2 entre o Fagner e o Gustavo Mantuan, que estava fazendo a segunda linha. Saiu para cobrir quando a bola foi tocada nas costas do Jean Carlos. Quem que saiu para cobrir, Batista? Fabrício! Aí não tem erro, gol do Corinthians, 5-0. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000, 33427000. Implante dentário é na Odonto Clinic. Apita o árbitro, termina o jogo, 5-0, deu o Corinthians e vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Explicar aqui a situação da Ponte é a seguinte: classificação geral, né? A Ponte é penúltima com 8 pontos, 2 vitórias e saldo menos 13. Menos 13. Então o que acontece? A Ponte, ela tem que ultrapassar um clube. Para escapar do rebaixamento, a Ponte precisa escapar de um clube, tá? Só explicar aqui, o Água Santa já tem 11 pontos, 3 vitórias e saldo de menos 3. Então, explicando que a Ponte, em vencendo o Ituano aqui, ela chegaria a 11 pontos, 3 vitórias, até que empataria com o Água Santa, mas no saldo não dá mais. A Ponte tem menos 13 e o Água Santa tem menos 3. Então não tem como alcançar o Água Santa, que teria tomado uma tremenda goleada do Santos na Vila, e a Ponte, uma tremenda goleada a aplicar para cima do Ituano. Vamos lá. A Inter de Limeira pode. Só que a Inter tem que perder os 2 jogos que restam, né? Para congelar nos 11 pontos e 2 vitórias. Aí a Ponte, com 11 pontos e 3 vitórias, ultrapassaria a Inter. Vamos lá. E a Inter joga daqui a pouco em casa com o São Bernardo. Se pelo menos empatar, a Inter se livra do rebaixamento e a Ponte não é mais páreo para a Inter, tá? Vamos lá. Santos e Ferroviária, ambos com 10, tá? Ambos com 10. Tem que, olha, dos 3 jogos que restam para o Santos pega o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. O Santos tem a Ferroviária em Araraquara, vão se enfrentar em Araraquara, aquele jogo que não aconteceu
falta de energia elétrica. E na última rodada o Santos pega na Vila o Água Santa e a Ferroviária de novo joga em casa contra o Mirassol. Então, da Ferroviária, dos 2 jogos que restam a ela pode somar no máximo 1 ponto. E do Santos, os 3 jogos que restam, o Santos teria que somar só mais 1 pontinho. Aí a Ponte, em vencendo o Ituano, alcançaria ou a Ferroviária ou o Santos. Essa é a situação dramática da Ponte, com 90% no mínimo rebaixada aí para a Série A2. Vamos lá. 5-0, olha o público na Neoquímica Arena, 39.488, 39.488 e a renda de 2.384.518. Lembrando que com esse resultado, o Corinthians já estava classificado, o Corinthians já é o primeiro colocado do seu grupo, que é o Grupo A, né? Deixa eu ver aqui, Corinthians, Grupo A, Corinthians chega aí a bagatela de 20 pontos. O Guarani ganhou da Ferroviária hoje 2-1, gol do Índio, gol da vitória, 38 segundo tempo. Guarani tem 13 pontos. A Inter de Limeira vai jogar, tem 12, e o Água Santa é o quarto colocado com 11. São 2 de cada que se classificam, hoje estariam classificados Corinthians e Guarani. De qualquer maneira, o Corinthians é o primeiro do grupo, e na próxima fase, no mata-mata, quartas de final, é partida única, e a partida vai ser realizada no estádio de clube de melhor campanha. Hoje, se terminasse hoje, seria Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Se terminar empatado, é pênalti. A única vantagem que tem de melhor campanha do clube é de jogar em casa. Assim que funciona, tá bom? Essa é a situação dos clubes de Campinas. Meu caro Danilo Santos, nosso ouvinte comentarista do Jardim Paraíso. Um abraço, viu, Danilo? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Edu. Obrigado ao Batista. Prazer aí eu conhecer o Claudinho aí pela transmissão, ao Tigrão, a toda a equipe aí. Agradeço pela oportunidade de ter comentado o jogo. Uma pena que foi nessa derrota da Ponte. E eu vou falar mais uma vez, né? Tem que continuar acreditando. Vamos tentar, no último jogo, fazer a nossa parte, jogar com raça, determinação, para a gente sair dessa situação difícil aí que a Ponte Preta está. Mas obrigado a todos aí. Não, a gente que agradece. Grande abraço, viu, Danilo? Muito obrigado mesmo, Danilo Santos, do Jardim Paraíso. Ô, Claudinho, ídolo da torcida da Ponte aí, uma tristeza ter te convidado exatamente hoje, nesse 5-0. Você que fez o gol contra o Náutico, 97, 1-1 majestoso, a Ponte subindo. 99, a Ponte subindo no Paulistão, 5-0 no Mirassol. Você de grandes jornadas, grandes campanhas, 2 acessos. E vou te contar, na minha humilde opinião, uma homenagem para você aqui, a sua atuação contra o Vila Nova no Serra Dourada, na partida antes contra o Náutico. Aquela vitória espetacular, jogo exótico, diferente. Quem apitou foi Juliano Bozano. E a Ponte faz 1-0 com Marcelo Souza, empata o Vila Nova, você faz 2-1. Dionísio escapou pelo lado direito e cruzou, você livre, pimba, 2-1 e empatou o Vila Nova 2-2. Veio o segundo tempo, teve um pênalti para a Ponte, em Jorge Luiz, lateral direito. Você cobrou o pênalti, fez o gol, mas Juliano Bozano mandou voltar a cobrança. Ele alegou que houve invasão, aí você chutou o pênalti, o goleiro defendeu com os pés. Aí teve um lance também a 29 do Marcelo Sergipano, que driblou o goleiro, marcou o gol. Juliano Bozano anulou o gol, alegando que você, Claudinho, estava impedido, você estava deitado, contundido, deram impedimento para você. Olha que aconteceu tudo isso naquele jogo contra o Vila Nova. E aí, seu Claudinho, 45. O cruzamento de Marcelo Sergipano, você pimba, coloca no ângulo. Marca o gol da vitória, 3-2, você marcou 2 gols, perdeu um pênalti e foi acusado de ter impedido no outro. Através dessa vitória, possibilitou que a Ponte fosse pelo empate contra o Náutico. Essa vitória possibilitou, porque se a Ponte não vencesse, teria que ganhar do Náutico. E o Náutico, todo mundo se lembra, jogo complicado, o zagueiro da Ponte foi expulso com 11 minutos, o Carioca, né? Foi expulso com 11 minutos de jogo. E depois o Fabiano fez uma defesa sensacional lá no gol da Fepasa, garantido 1-1. Tá aqui, olha, manchete do Diário do Povo, que não existe mais. Tá aqui.
Para você que está no YouTube aqui, Claudinho deixa a Ponte Preta a 1 ponto da Série A. A sua vitória lá contra o Vila Nova no Serra Dourada. A minha homenagem para você, viu, Claudinho? Tá aqui no Diário do Povo. Claudinho de grandes lembranças. Um abraço, viu, Claudinho? Muito obrigado para você. Sucesso aí em Maringá, tudo de bom, tá bom? Grande Edu Pinheiro, muito obrigado a você pelas grandes lembranças. Esse jogo aí em Goiânia, dramático, fundamental no nosso acesso em 97. E dar um abraço aí no Gleger, um grande amigo que eu fiz no futebol. Aldemir Gomes, o Tigrão, grande comentarista, muita saudade de você. Carlos Batista, essa narração impecável, muita saudade de todos vocês. Ao Danilo que participou, o torcedor. E aqui, Edu, vou mostrar aqui para você a camisa do título no derbinho contra o Guarani em cima do Gleger. Você tá com a camisa aí? Vou mostrar aqui para você. Estou com a camisa aqui, ó. Ó, que beleza, rapaz. Parabéns. Faz isso não, Claudinho. Faz isso não, meu amigo. Os caras já me cornetam aqui. E aqui para você também. E o jornal desse derbinho aqui é dezembro de 93, hein? 93, há 29 anos. A Ponte é campeã paulista juvenil, né? E o Claudinho fez o gol no Gleger. Gleger no juvenil do Guarani, tá aqui a manchete do Correio Popular. Ô, Edu. Tá pegando aí, Gil? Tá saindo? Só dizer que foi um privilégio pra mim, viu, Edu? É, mas a gente jogava brinca. Demais. É com carinho, é com carinho, Gleger. É com carinho. Demais, demais. Privilégio pra mim. Sem dúvida, sem dúvida. Gleger, dá um abraço no Claudinho aí, Gleger. Queria mandar um grande abraço a essa pessoa maravilhosa que é o Claudinho. Nós convivemos na época da seleção. E é um cara que, além de ser um baita de um jogador, uma pessoa maravilhosa, né? Nós tivemos, como ele disse, um contato contra, né? Jogando contra, várias vezes você citou aí, Edu, realmente teve essa final. E olha, final do Campeonato Paulista de Juvenil, Guarani e Ponte. Olha para você ver, um derby na final do Campeonato Paulista. Olha, não eliminando os grandes da capital e Guarani e Ponte fazendo a final. A Ponte realmente foi campeã com o gol do Claudinho, que era um monstro, né? Então, um grande abraço para você, Claudinho. Um beijo na sua família, meu amigo. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente aqui. Você, sem dúvida nenhuma, engrandeceu ainda mais a nossa transmissão. Tudo bem que a gente fica chateado pelo resultado da Macaca, né? Que acabou perdendo na partida. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos tê-lo novamente várias vezes por aqui. Um prazer e um privilégio estar contigo, tá bom, meu amigo? Um beijo grande para você, viu, Claudinho? Abraço, meu amigo. Obrigado a todos vocês aí por estar junto aí nessa transmissão. Infelizmente, a Macaquinha perdeu, mas a fé continua, a Ponte vai sair dessa. Independente de qualquer coisa, a Ponte é grande e a Ponte tem uma torcida maravilhosa. E vou ver ainda a Ponte conseguir grandes coisas ainda aí no futebol de São Paulo e no futebol brasileiro. Um abraço, Gleger, e a todos vocês aí. Obrigado pelo convite e sempre que possível quero estar junto com vocês aqui. Nós é que agradecemos, hein? Grande Claudinho, muito obrigado, de Maringá, onde ele mora, reside, tem uma escolinha lá em Maringá. É isso aí, vamos lá, 5-0, 8 Tigrão, sobrou pra você, diga lá. Corinthians 5, Ponte 0. O placar por si só, né, Edu, pra gente... Acho que hoje é sábado, dá até pra dar um tapa no beiço ainda. E não vou perder muito tempo aqui. O placar por si só... Ele resume o que foi o jogo e eu lamento muito, né? Tem que dizer isso para o torcedor da Ponte, que por um motivo ou outro não viu o jogo pela TV ou não ouviu na íntegra a transmissão da Bandeirantes, está ligando o rádio agora, está pegando pelos aplicativos. Eu tenho que dizer que se o Corinthians não tira o pé no segundo tempo, tinha feito 7, 8 ou até além disso. O Corinthians respeitou a Ponte, são dois clubes parceiros, toda hora aí, jogador para lá, jogador para cá. Só que a Ponte para lá manda jogador bom. E o Corinthians manda para cá, né? Bom, né? Paz nega deles. Então, o meu caro Edu, a Ponte até que deu uma boa impressão para todos nós, deixou essa boa impressão. Até 10 minutos aí do primeiro tempo, parece que estava um pouco mais intensa. Estava encurtando os espaços do Corinthians, 12 minutos, por aí. Depois saiu o gol do Renato Augusto, uma desatenção. Ele tem mais de 30 gols na carreira nesse estilo aí. Ele pega a bola na meia esquerda, vem rabiscando, faz a diagonal, vem na cabeça da meia-lua de forma central, bem na frente da meia-lua. E aí ele
bate de chapa, tirando do goleiro, a bola faz uma curva e se aloja. Ele fez um gol assim, num gol que praticamente rebaixou o Grêmio, né, na Série A no ano passado, um golaço. Um golaço. O Grêmio vencia, poderia ainda sonhar com alguma coisa, o empate com o Corinthians praticamente foi uma pá de cal. Foi igualzinho o gol, fez gol assim já contra o Palmeiras. Ele tem essa característica. Então, se você vai jogar contra um jogador assim e percebe que ele vai receber, tem que encurtar. Ele veio, levantou a cabeça, deu mais um tapa, ajeitou e tirou do Igor Vinhas, fez um golaço. Esse gol desmoronou emocionalmente a Ponte, demoliu a Ponte. Fez com que a Ponte sentisse que a missão... Porque se demora para sair, a Ponte vai lá, cria uma situação, cria outra, equilibra, encurta os espaços do Corinthians. De repente o time vai ganhando, vai se robustecendo e ganhando um pouco mais de confiança. Mas tomou o gol a 15 e aí a tragédia estava anunciada. A 44, 2-0 com o Paulinho. A 48, o Mosquito, o mais bonito de todos. Uma cavada sensacional. 3-0, tudo isso no primeiro tempo. E aí o Corinthians, né, veio com outro padrão, o Corinthians veio tirando o pé, já com 20 pontos, já com a primeira colocação assegurada, seu público fazendo festa. Ainda assim, esse menino que entrou, que é muito bom jogador, cara de bebê, o Adson. A 16 fez 4-0, numa bobeira, todo mundo assistindo, tendo todo o espaço do mundo. O Bandeira até deu impedimento, mas ele estava em condições normais, nós falamos isso antes da confirmação do VAR. E já no último lance da partida, o Mantuano, uma jogada de 1-2 com o Fagner, fez 5-0. Mas o Corinthians fez esses 2 gols aí no segundo tempo, porque tinha que dar uma satisfação para o seu torcedor, né? Se não está ganhando de 3-0, os caras começam a vaiar. Mas o Corinthians tirou o pé, já sabia que estava ganho, já sabia que não corria nenhum risco. E aí fez 5, mas poderia ter feito muito mais. Melancólica a Ponte, guarda baixada, nocauteada, irremediavelmente batida e inevitavelmente rebaixada. Eu passo aqui uma palavra de alento para o torcedor da Ponte. Não é a primeira vez que isso acontece. 95 foi a última vez que a Ponte foi rebaixada em termos de Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro isso é muito mais recorrente, mas a Ponte tem muita camisa, muita força. Mas o Tigrão já está dando a Ponte como rebaixada? Sim, sim, a Ponte está irremediavelmente rebaixada, que ela não tem poder de reação e não vai ganhar do Ituano, e se acontecer uma zebra dela ganhar do Ituano com esse time horroroso e mal preparado fisicamente, não vai ser beneficiada por tudo isso que o Edu acabou de dizer aí. Então, a minha palavra de carinho, a minha palavra de solidariedade para o sofrido torcedor da Ponte, não é o fim do mundo, tem que tentar fazer aí uma Série B com dignidade e pensar naquilo que vem pela frente, como é que vai ser, tentar corrigir todos os erros grotescos que foram cometidos até agora e nada acontece por acaso. O rebaixamento da Ponte, ele tem a ver com uma sequência de equívocos amadores, absolutamente incompreensíveis e que levaram a Ponte a essa situação de muita tristeza para o seu torcedor. Mas você, torcedor da Macaca, que é verdadeiramente o maior patrimônio do clube, não se desespere e não desista do seu clube. A Ponte já passou por momentos piores do que esse aí e conseguiu ressurgir e conseguiu se recuperar e conseguiu continuar a sua trajetória de muita história e de muita tradição. É um momento horroroso, é um momento muito triste, é um momento onde o torcedor fica desesperado, mas isso passa. Agora tem que lamber as feridas, pensar na Série B e pensar, quem sabe, né, numa Série A2 digna, de muita competência para tentar voltar já no primeiro ano, já estar em 2024 de volta à elite do futebol paulista, onde a Ponte tem muita tradição e é uma das equipes que mais frequentaram esse torneio até hoje, ao longo de toda a história do campeonato. O jogo, a história é essa daqui aí, Corinthians 5, porque tirou o pé.
Ponte 0, porque não tem competência. Está comentada a partida, Edu Pinheiro. Muito bem, agora 20 horas 45 minutos, Corinthians 5, Ponte 0. Pois não, Gleger Zorzin. Olha, Edu, eu primeiro quero dizer que eu concordo 100% com tudo que o Tigrão disse aí agora. E assim, não dá pra gente... Hoje a partida não é a partida de hoje que marca a péssima campanha da Ponte no Campeonato Paulista. Você perder pro Corinthians, jogando no Neoquímica Arena, é uma coisa absolutamente normal. Mas da forma com que foi, né? E da forma com que a Ponte Preta chegou nessa partida. Muita limitação técnica, mudanças no comando técnico, a diretoria, contratações equivocadas, jogadores que a gente sabe... Olha, eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Dedé, Wesley, né? Matheus Jesus. São jogadores que nós, lá no início, quando a Ponte contratou, dizíamos, olha, esses são bons jogadores, tecnicamente. Porra, Dedé tem uma baita de uma história, Wesley tem uma baita de uma história, Matheus Jesus tem oscilado, mas é um bom jogador. O problema, Edu, é que para você preparar, para você colocar esses jogadores em condições de jogo e assim, e nós estamos falando aqui de um Campeonato Paulista que é disputadíssimo, porém é muito curto. Não dá tempo de você treinar. Será que foi a melhor a estratégia dos dirigentes da Ponte? Será que essas contratações foram as melhores para que você disputasse um Campeonato Paulista? Nós, na 7ª rodada, falávamos diversas vezes durante os programas da semana de que esse time da Ponte ainda não estava pronto fisicamente. Mas, gente, nós estamos falando de um Campeonato Paulista. Nós estamos falando daqui de um time centenário, de história, de tradição, de uma torcida gigantesca. E está acontecendo isso com a Ponte hoje, o quê? Aquilo tudo que nós prevíamos. Será que esses jogadores vão conseguir entrar em forma? Será que esses jogadores vão conseguir realizar aquilo que o Dedé realizou? Olha, não precisa nem ser aquilo do Vasco, tá? Porque o Dedé é um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, pelo menos metade. Será que o Wesley conseguiria ser aquele Wesley metade de que foi no Santos Futebol Clube, no Palmeiras, no São Paulo? Então, você acreditar nessas contratações, e eu acho que aí a Ponte pecou demais. Você pode sim investir, mas investir num atleta que pode estar evoluindo, mas um jogador já com uma idade avançada, um jogador que já passou por diversos clubes e as coisas não aconteceram. Você investir num jogador que estava 2 anos parado por motivo de contusão, será que valeria a pena? E nós estamos vendo hoje que realmente não valeu a pena. E eu estou com o Tigrão nessa. Eu acho que a Ponte, diante de todas as circunstâncias, tem chances de escapar? Claro que tem. Futebol, a gente sabe que amanhã ou depois é imponderável, pode acontecer tudo, mas vai enfrentar o Ituano, e nós conhecemos a equipe do Ituano, né? Já fizemos alguns jogos, e a gente sabe da equipe do Ituano, tecnicamente falando, e por tudo que apresentou o Ituano na competição, é muito mais time que a Ponte. Então é muito difícil, e você não depender apenas de si, fica pior ainda a situação. Então eu torço para que tudo dê certo, para que a Ponte vença o Ituano, que as coisas aconteçam positivamente, a Ponte não caia. Mas olha, a situação realmente é dramática, é preocupante, e a Ponte tem tudo para o ano que vem disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Tomara que não. Repito, eu espero estar errado, mas por tudo que nós estamos vendo dentro de campo, e nós vamos culpar aqui Gilson Kleina, nós vamos culpar aqui Hélio dos Anjos, não tem como. Você olhar para o banco de reservas, o que o Hélio dos Anjos hoje tinha para escalar? Nós discutimos durante toda a semana. Poxa vida, vai perder alguns jogadores, o Luca está fora. O que vai fazer o Hélio dos Anjos? Eu, que já fui treinador, já trabalhei em algumas equipes, trabalhei fora do país, não queria estar na pele dele.
que é um cara experiente, que é um cara que poderia, sim, reverter essa situação, principalmente no emocional, mas as coisas é muito difícil, Edu. Não tem como. O tempo é muito curto. É um jogo em cima do outro e tudo que você enfrenta é muito difícil. Vai enfrentar o Água Santa jogando no Majestoso? Ah, mas o Água Santa está abaixo de nós na tabela. Mas é difícil demais. Perdeu o jogo. Numa bobeira, acabou perdendo. Vai enfrentar o Corinthians no Neoquímica Arena. É muito difícil. Então, Edu, olha, eu acho que a Ponte, apesar de todas as circunstâncias e situação, de tudo que aconteceu, realmente pecou naquelas partidas de que no planejamento lá dos pontos, você sempre coloca ali, não, aqui dá pra gente vencer, aqui nós podemos, e foi deixando, né? As coisas foram acontecendo negativamente e nenhuma atitude radical aconteceu. E tá aí, a prova tá aí. A Ponte brigando pelo rebaixamento e uma seríssima candidata a disputar a Série A2 do Campeonato Paulista ano que vem, Edu. Bom, meus amigos, olha, a final da nossa jornada esportiva, Corinthians 5.0, vamos para o nosso jogo aberto. Obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, revolta é geral, pela passada Dórios que dei por aqui, né, passada Órios. O Eberlin é o principal alvo, o presidente, as contratações. Olha, toca a sirene. Não eram todos bons jogadores? Todos bons nomes? Estava na cara que não ia dar certo, né? É isso aí. Mas situação da Ponte realmente muito terrível, praticamente rebaixado, né? Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou no FM 85,7 em faixa estendida, você que nos acompanhou aí no AM 1170 no radinho, você de Ribeirão Preto, AM 1270, você no Facebook, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas e também nas diversas redes sociais. O nosso muito obrigado. Vem aí o nosso jogo aberto, vamos eleger o craque do jogo, né? Entre aspas, não sei se tem, como é que vai ficar essa situação. Temos aí a coletiva aí, também o que vai falar, né? O Hélio dos Anjos, que coletiva, cara, né? Ah, mas a turma tá esperando que o Eberlin vá falar, né? Eu acho que não, hein? O Eberlin talvez possa falar alguma coisa em caso de rebaixamento aí na última rodada, né? Por aquilo que a gente conhece do Eberlin, se ele tiver que falar, vai falar alguma coisa depois do jogo contra o Ituano. Acho que hoje quem vai falar é o coitado do Hélio dos Anjos, né? Tem aí defesa do jogo, né? E temos aqui também o nosso gabarito, jogador por jogador, o conceito de cada jogador, tá bom? Nosso muito obrigado a todos. Aqui fechado o Corinthians 5.0 no Brinco, Guarani 2, Ferroviária 1 e vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.